Você quer ser o artista favorito na sua estante? Temos aqui itens de colecionador do Artista na Caixa. Chama eles aí pra você ter o seu artista personalizado. Tem base um trem desse, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. E hoje estreamos aqui a temporada em Goiânia. Não podia Chique, ser hein? diferente, né? Você vê Chique. que um estúdio Diferenciado, diferente. bonito. E hoje estamos com as estrelas do rock aqui, né, Juliana? Olha, gente, hoje tá especial, viu? Hoje tá nostálgico, tá especial. A gente já vai fazer a entrada deles. Vamos falar da ESEC Engenharia, que é o nosso parceiro em engenharia e arquitetura de alto padrão. Construção, assim, aquela construção pancada, sabe? Pancada. Para sua casa, para o seu local de trabalho. Chama eles lá, que eles vão trazer aí um projeto diferenciado de design de interiores para Exato, vocês. eles vão trabalhar na nossa casinha lá também, então acompanhe nossas redes lá que vocês vão ver. Acompanhar o trabalho deles, né, Juliana? Vamos fazer a entrada dos nossos Vambora. convidados? Olha, gente, hoje quando eles chegaram, eu fiquei assim, parecia que eu tava revivendo minha adolescência. Olhei assim, falei, não é possível, os três juntos, tanta camisa xadrez ao mesmo tempo. E que projeto incrível, eles têm uma história gigantesca, cada um com a sua história, com a sua autenticidade, e decidiram se juntar para trazer para nossa geração aquela vibe nostálgica, aquela vibe de vamos fazer festa de verdade para esse povo. Eu acho que tava fazendo falta, viu, no sertanejo, um projeto tão bacana. Sejam bem-vindos, os caras do Arrocha. Bom dia! Bom dia pra quem? Ó a voz. A gente fez eles caírem da cama 9 hoje. horas aqui, é o horário de Brasília, aqui, 9h35. Faz uma palhinha aí pra nós. Igual o Diego Vitor Hugo fez lá no programa do Encontro. Faz uma palhinha, agora não sai. Vai cada um pra um lado. Você tá doido. Alana Maria Braga hoje. Você tá louco, pai. Aquela Maria Braga tinha que chegar às 6 horas da manhã naquele projar com frio danado, você lembra? É demais. Mas Era o programa que vocês faziam mais cedo, assim? Eu acho que ela dormia lá. Eu acho que ela não ia pra casa. Até um não. quartinho no estúdio. Era muito cedo, aí começava 8 horas da manhã, ela tinha que estar lá às 5. E nós tínhamos que estar lá às 6. Mas ela chegava depois, né? Chegava antes, né? Aí lá, malborão dentro do estúdio lá, pau torando. Pelo menos lá vocês comiam, né? Tinha um cafezinho da manhã. Aqui nada, aqui só Aqui é só água. Aqui é só água e sem Poxa. amendoim. O orçamento tá baixo. Ainda a gente não fechou ainda com nenhuma bet. Inclusive, se você quiser Não, aqui ó, já tem. ofertar alguma. Vera.bet, a bet dos caras do Arrocha, não patrocinar esse podcast. Faz uma ponte aí pra nós. Deixa com o bravo. Mas eu tô feliz que vocês estão cansados, porque quer dizer que tá dando certo o projeto. Vocês Não, trabalharam. isso não é cansaço, não é cachaça mesmo que eles estão aí. Eu não tô virado. Teve não. um after. Não, na verdade, nós tocamos em Uberlândia, né? Com o Gustavo no Classic. Foi nosso terceiro show, a gente tocou agora, sábado. E a festa acabou mesmo, foi ontem, umas meia-noite, 1h da manhã. Mas deu pra dar uma descansada, né? O Gava não foi. Eu não Gava. fui, não. Eu fui mais prudente, né? Eu fui mais inteligente, fui dormir. Porque senão, meu amigo, acompanha esses caras aí, nós damos de cabeça pra baixo. Quem que teve a ideia de começar, de juntar todo mundo, vamos fazer um projeto, vamos fazer um moído junto? É porque assim, antes de vocês juntarem vocês três, eu lembro que o Thierry apareceu uma reunião, né? Vocês quatro. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Deixa o Israel explicar essa história aí. Que ele Depois foi... você Como é que conta do como que Thierry, isso por gentileza. surgiu A a verdade, ideia? tá? Não Depois minta. a gente conta Porque a história assim- do Thierry. O que o Thierry aprontou? Não, o Thierry foi muito importante. Sim. Mas, na verdade, eu idealizei esse projeto. Eu senti que na pandemia surgiu um sentimento nostálgico. Eu pensei, pô, a galera sempre grava música nova de acordo com aquilo que está vivendo no momento. Então, o momento daquele meio terrível, estranho, que a gente não sabia o que ia ser do futuro, ninguém tava ouvindo muita música nova. Ia acontecer as músicas lá depois. Então eu senti, pô, o pessoal vai ficar nostálgico. Tanto que a primeira live que eu fiz foi Zé Novai das antigas. Porque o povo tava pedindo música antiga. Sim. E aí, ali, saindo um pouco da pandemia, eu tive a vontade de fazer um projeto chamado O Cara do Arrocha, chamando os meninos. Fiz a primeira parte, ia dividir por EP. Que água gostosa. Hein? E a primeira parte foi o Thiago. A gente até gravou junto. Gravou, depende a Foi, beijo meu. foi. E aí, só que depois deu uma esfriada, a gente conversou e pensou assim, pô, ao invés de fazer o seu aí chamando a gente, vamos fazer todo mundo junto, colocar isso na pluralidade. E isso a gente deve também ao Thierry, porque o Thierry falou assim, cara, o negócio de vocês... Thierry- A gente tinha esfriado, falou, o negócio de vocês é muito massa, cara. Ele chamou a vamos gente fazer pra junto. fazer uma... Ele foi visionário também, né? Ele chamou a gente pra fazer uma participação no show dele da Pecuária.
e virou aquele trem. Aí quando a gente postou a foto, né? Vocês postaram também, né? O negócio começou, todo mundo procurando, cadê as datas, cadê? E a gente, cara, né? A gente nem sabe como é que vai ser isso ainda, porque o Thierry é um cara que é outro movimento, entendeu? O Thierry é um cara lá da Bahia. E assim, só que a mistura tava legal, mas foi uma incompatibilidade mesmo de agenda. O Thierry tem a parada dele lá, o escritório dele, a gente tinha o nosso. E chegou ali, a gente foi na pecuária, fez uma participação com ele. E ali foi o clique. O Thierry é um cara assim que ele tem uma parcela grande de culpa desse projeto ter dado certo. Até mandar um beijo pra ele aí, ó. Ele fez a gente acreditar naquele momento mais, porque cada um tava tocando sua carreira. Ainda tá, né? A gente também toca a nossa carreira, concilia a agenda, mas nesse momento é um momento que a nossa vontade maior é fazer esse projeto, não um projeto preocupado em financeiro. O Pix é bom, né? Mas não é só por isso, é uma coisa mais de reviver. Você vê, você falou aí que quando a gente chegou, você reviveu. Imagina a gente revivendo isso também nos palcos, dividindo o palco. Ainda tá tendo uma briga, um trupeco, no outro mete a mão na cara, sem entender muito ali como é que é o palco dividindo. E bom foi o final de semana, né? Que a passarela foi estreita. Eu falei, velho, como é que nós ficamos posicionados? Eu tava de cair daquela passarela. Nossa, eu só lembrava do Marrone. Medo, só lembrava do Marrone. Falei, gente do céu. Verdade, o Marrone caiu recentemente. Nós três caboclos largos, passarela que era assim pra um só, e nós três aqui daqui. Falei, gente... E a luz na cara e o óculos, que a gente tá usando o óculos, né? Aquele óculos do Absurda lá, que fez parte da nossa época. Que assim, você viu que a gente vem caracterizado e foi o que você falou. As pessoas olham pra gente, né? Então, assim, até uma preocupação que a gente tem. Falei, cara, vamos, onde nós três estiver, vamos estar caracterizado. Legal. Que a reação do povo, a hora que olha pra nós assim, a gente vê no camarim, né, Gava? O cara olha, a cabeça do cara vai lá... E não é fácil esse cabelo aqui, tirar a barba toda semana, Aí não. o cara começa a contar a história. Nossa, do tempo ele era bom demais. Isso relembra, né, cara? Traz uma nostalgia muito legal. É loucura, cara. O topete, vocês pegaram já o jeito de voltar a trazer o topetão? Tô me adaptando ainda, viu? Esse aqui, o Gava é o único que tem cabelo mesmo, assim, de verdade. Aqui é ele. E o Israel, a gente... Nós estamos com uma clareira chã de avião. É uma clareirinha meio chã de quando a luz avião vem aqui, contrária quando a aqui. luz vem aqui, ela explode daqui. É que o cabelo eu lembro que tinha uma franjinha também caindo, tinha, né? só que aí não dá mais. Mas aí Essa daí se não usar dá. a franja, acaba os cabelos. É a franja Puxar ou o pra cá, não topete. tem pra lá, né? Não tem. Não, ontem nós estávamos assistindo um vídeo, né? Eu tava mal o Thiago ontem. Aí ele olhou assim e falou assim... Assistindo um vídeo dele, é esse cabelo aí que eu quero. Eu falei assim, calma, esse cabelo aí não tem mais, não. Não tem como mais, não tem como. E agora vocês estão mais tempo juntos, né? Estão se vendo mais vezes, viajando. Felizmente. Eu ia perguntar, antes, lá no começo, vocês já se davam bem? A relação foi sendo construída com o tempo? Como que funciona? Da época que vocês estouraram e hoje retomando o Arrocha em um projeto juntos. Porque assim, na época tinha os escritórios, né? Os escritórios chegavam a atrapalhar o relacionamento, assim, os três. Era um relacionamento abusivo. Momento tenso. Não podia. Era um negócio meio competição. Gerava-se na mente, assim, de todo, né? Tipo assim, você tem que fazer o seu lado aqui, é isso aqui. Aí o Bravo, quase que eu pegava umas músicas dele, né? Ficava nesse Na negócio. verdade, cara, eu acho que os empresários também, eles colocavam um certo tipo de receio na gente, tipo assim, o Israel é meu adversário e eu não posso ter contato com ele. Meus empresários na época falaram isso aí, cara, você não pode ter contato com esse cara, porque ele é seu adversário. Eles colocavam a gente um contra o outro, na verdade. Pra você ver o que eu fiz, né? O Israel, ele era Mundo Mix, né? Vila Mix, aí tinha as brigas, né? Você é da Vila Mix, você não pode ir na UD, você não pode... Israel chegou um dia chato, doidão lá na UD, escondido. Eu fui meter um chapéu da UD dele, pau, mandei uma foto. Quase que o Marquinhos deu as contas. Então, tipo assim, tinha essa briga meio idiota da época, né? Eu era do lado ali do Cristiano, né? Que o Wilton, que era meu empresário da época, era da Efeitos. E o Israel lá no Mix e o Gava lá no Bonfim. Então, tipo assim, era três. Só que a gente se encontra. Não tinha convivência, porque também naquela época, cara, a gente se via uma vez no mês e bêbado, né? Ninguém tava sóbrio. Então, assim, era até difícil construir um laço. Naquela época a gente fazia. Todo mundo fazia 30 shows por mês, né? Era um trem de louco. A gente se via, mas assim, eu tinha mais, assim, sempre conheci, tive mais com o Bravo, porque o Bravo vivia na farra, né? Então, assim, eu encontrava sempre... O Bravo, ele era mais caseiro.
sempre sou, né? Sempre fui, né, também. E nós era mais eu e o Israel, nós fomos belos companheiros de farra ali no 2012, 2013, né? Até o Gustavo também era do nosso time aí de antes. Era a nossa turma Cristiano ali, também. Cristiano, A gente né? sempre, terça-feira, a gente sempre se encontrava ali no Vila Missa, ali não tinha jeito. Era uma loucura muito grande. E continua essa energia pra... Continua pra mais noite. devagar um pouquinho, né? Igual você tá vendo aqui agora. Deu uma desacelerada. Tem jeito, é igual o futebol, a cabeça pensa, mas o corpo não acompanha quando a idade chega. Não adianta, a gente até tenta aí. E assim, os meninos, né? Eu sempre fui da cachaça, sempre fui de beber, gosto de tomar um vinho, e eles não são tanto, né? Então, assim, aí a gente estão voltando a beber um pouquinho, aí o Gava, o dia que bebe também, é 3 dias pra De recuperar ressaca. o Israel e eu do mesmo jeito. Então, assim, a gente tá tendo um desencontro aí, mas é por causa da idade mesmo, não tem jeito, cara. Inclusive, mandar um abraço pra Babi, a nossa roteirista. Ela puxa a capivara dos convidados e tudo mais. Tem um tema, inclusive, que é sobre a Fiorino. A letra da Fiorino, na época, era pra ser de dó de rã é fácil, é mole é lindo. Depois vocês acabaram mudando o nome da letra pra não ter conflito. Ela diz isso porque, segundo ela, né, o Bigair fala em alguns podcasts que teve que alterar essa letra pra também, acredito eu, né, não ter conflito com Israel na época. Teve isso ou não? Foi. Eu cheguei em Goiânia foi em 2011, né? Cheguei em Goiânia em 2011 e logo em seguida eu fui pro Caldas Country. Cheguei no Caldas Country. Quando a gente chegou no Caldas Country, a música do Israel tava muito estourada na época. Tocava, em 2 segundos tocava no Caldas Country e nos carros de som. Era absurdamente assim, os caras, o tanto que espalhava CD, você lembra, né? O Marcos jogou 50 mil CD lá. O Marquinhos, acho que ele botou 22 faixas em um CD e em duas músicas ele tinha a Dodge Ram repetida. Caraca, Uma no tacada- mesmo CD? no mesmo CD. Tinha isso na época. Tinha isso na Uma época. lavagem cerebral, né? Aí, cara, quando a gente escutou, eu e meu empresário na época, escutamos a música da Dodge Ram, eu falei, cara, isso aqui é muito massa. E eu não tinha gravado nada, eu vim pra gravar, né? Eu vim pra construir uma carreira. E mandamos pro Calimã, falou, Calimã, escuta essa música aqui. O Calimã Copia essa aqui, Calimã. O Calimã com meia hora ele mandou Quero a música uma de volta. dessa. Uma prima! Quero uma prima dessa. O Calimã com meia hora mandou a música de volta. De Dodge Ram é fácil, é mole, é lindo. Aí eu fui pro estúdio pra gravar, passou aí uns 2, 3 dias, fui pro estúdio Bigaí, que o Bigaí também tinha produzido a Dodge Ram. Fui pro estúdio Bigaí, sentamos lá e o Bigaí falou, cara, mas não faz sentido você cantar uma resposta da Dodge Ram, senão você vai ser um cara de resposta. Que era a época da resposta, né? Do Sou Foda e tudo. Aí eu falei assim, cara, realmente. Aí sentamos, começamos a bater papo, passou um Land Rover. Aí o Bigaí, Land Rover? De Land Rover? Eu falei, Land Rover. Fui lá dentro, cara, desse jeito. Fui lá dentro, coloquei a voz de Land Rover, soltamos a música, aí a música começou a estourar. E não pingou nem uns... Não, né? É, Calimã, ajuda eu. A gente Nem mudou a a música. porcentagem. Mudamos a parte A, a parte B da hoje, música. até eu o cara falei, que "Não, você é tava. hoje, mano." Até o cara que passou com a Land Rover, ele tinha entrado na música, se fosse Com hoje. certeza. Se fosse hoje, ele tinha entrado. Então, assim, a base da história foi essa, né? Realmente foi feito em cima da Dodge Ram, né? Foi encomendado em cima da Dodge Ram. Mas a gente teve essa artimanha aí de sair um pouco do nome da música pra... E também, pô, se você cantasse, é como se fosse de Land Rover é fácil, né? De Dodge Ram é fácil, tipo, meio que uma crítica ao carro e iam criar uma rivalidade desnecessária na época também. né? ia virar uma resposta em cima e eu acho que eu não teria a visibilidade que eu precisava naquele momento pra minha carreira, né? Verdade. Total. Já uma pergunta pro Brava, quando você teve ali a música 180, 360, A Rocha do Poder. Aquela música, você já via o potencial dela virar um sucesso ou foi meio que na sorte, assim, você falou, vou lançar Cara, porque vai que dá certo? A história daquela música foi o seguinte. Primeiro eu comecei a compor em final de 2011 para 2012. E eu tinha feito As Mina Pira, né? Que foi aquela gravada pelo Cássio Marques, e a Lei do Desapego. E quando teve a ideia do Wilton, né, de me empresariar e tal, foi até uma conversa assim, ele, pô, cara, o Israel Novaes tá aí, o Gabriel Gava tá aí, o nosso escritório não tem um artista solo. E nós estamos querendo investir, suas músicas são boas demais, só que nós precisava de um negócio mais forte, né? Porque As Mina Pira, todo mundo começou a gravar a música com o mesmo tema, a Lei do Desapego era uma música que não era chiclete, né? E ele falou, cara, nós precisamos de outra música. Eu falei, cara, então deixa que eu vou correr atrás pra fazer. Aí um dia a gente saindo da Santa Fé, que era uma boate que tinha aqui, e o povo dançando e não sabia como é que dançava, né?
Aí eu vi umas meninas fazendo 180, falei, nossa, fiquei com isso na cabeça. Na época eu entrei no Facebook, já tinha uns memes, né, da galera fazendo. Falei, essa aqui. Né? Aí peguei, pau, fiz a música. Aí, quando sozinho? É, minha, sozinho. E aí fiz a música, mostrei pro Wilton. Nossa, agora nós acertou. Aí no outro dia eu fiz outra. Aí ele falou, não, essa aqui é melhor do que essa 180, não sei o que. Acabou que esqueceu essa outra e foi pra cima dessa música da 180. E naquela época era assim, quando você é um produto novo, você tá entrando no escritório, você é meio desacreditado ali. E a gente gravou a música, naquela época você tinha que gravar um clipe. E eu fiquei esperando essa gravação desse clipe. E nada desse clipe. Falei, rapaz, alguém vai copiar essa música. Aí peguei eu mesmo, gravei um clipezinho numa Cybershot que eu tinha lá e soltei no YouTube. Cara, o negócio começou a explodir, que aí o escritor teve que correr pra gravar um clipe. Aí a gente soltou, naquela época a coisa demorava a pegar, né? Foi ela que quase passou na minha mão, foi? Não, foi a Lei do Desapego. E tem uma história engraçada com o João Lucas e Marcelo. Acho que ele até contou no podcast aí. Quando eu soltei essa música do 180, a gente ia alguém mostrou pra eles. Aí eles estavam lá e eu tava assim, nesse problema do clipe. Pô, gente, nós vamos investir na música? Não vamos? Aí uma semana antes o Michel Teló, através do Dudu e do Bruninho, veio atrás querendo gravar. Nossa. Você imagina o Michel Teló depois de um Se Eu Te Pé gravar 180? Minha cabeça começou a explodir com aquele trem. E eu segurei. Na época você só era compositor? Eu tinha uma banda de pagode aqui, mas não cantava profissionalmente. Uhum. Aí, cara, foi João Lucas lá no Faustão lá, o empresário dele me ligou, falou, te dou 300 mil nessa música aqui, ela tá ensaiada, nós vamos lançar ela agora no Faustão. O tio Tchá tava explodido. Falei, rapaz, deixa eu ir no Wilton. Fui lá no Wilton, contei isso, ele falou, ó, se você passar essa música agora pra frente, sabe, seu sonho de às vezes ter uma carreira solo vai ficar mais difícil. Eu falei, cara, quer saber, eu vou postar nessa música. Aí gravei o clipezinho lá que a gente soltei, o trem foi uma explosão assim. Instantâneo? De norte a sul, cara. Na época, é porque o Facebook era muito forte na época, né? Então, assim, tudo que a gente postava lá era que trem assim. Por exemplo, você vê, o meu primeiro show foi em Pontalina, o segundo em Belém e o terceiro em Santa Catarina. Nossa, Então, tipo assim, o trem tava estourado, porque o movimento tava muito forte, né? Então, tudo que saía ali era estouro, cara. Essa tirou nós do Itatiaia, essa aí. Tudo era uma novidade e a galera abraçava muito rápido, né? Também, não só a música, como o artista, né? Era bem legal, como que tinha essa identificação. Já tinha identificação no cabelo, no jeito de vestir. A galera já vivia meio lifestyle do que vocês cantavam, do que vocês apresentavam no palco. Hoje é um pouco mais difícil. Não, hoje é muito... Né? De você pegar a galera assim na influência mesmo. Hoje é uma coisa até que a gente fala direto, né? A gente veio de uma geração, não é porque tinha nós. Tipo assim, não tinha blogueiro, não tinha forrozeiro, não tinha, mas era um youtuber, né? E às vezes também não era essa força que é hoje, não, né, cara? Era um trem assim, cara, você pegava, a gente vê por tudo que aconteceu naquela época. Tinha 10 artistas no Brasil só, cara. Era nós aqui, mais um ou outro, algumas duplas. E assim, a gente veio naquele começo da internet ali. Então, quando a gente saiu, cara, era um trem assim, de louco. O povo, você cortava o cabelo, todo mundo cortava o cabelo igual. O Gustavo que foi puxando essa fila, né? Foi. A roupa, aquela coisa. E hoje é difícil por conta da milhão de informação que tem, né? Você pega um jovem, hoje tem 500 artistas pra se inspirar e tudo. Mas naquela época, é até o que eu acho que é uma dificuldade de hoje de um artista criar uma marca pro futuro, né, cara? Nós estamos falando aqui de 14 anos depois, a gente marcou uma geração de 3, 4 anos. Isso pra frente vai se tornando cada vez mais difícil, né? Muita informação. Esse apego, né, que o público tem com o artista, por exemplo, até hoje os artistas, eles se apegam a vocês, ainda trazendo daquela época que eles te conheceram, e é muito interessante isso. Eu queria entender também como foi essa transição, né, de artista no palco e também tem que ser um influenciador na internet. Como que foi pra vocês essa transição de ter que mostrar a vida também? Quem gosta muito é o Israel. Porque na época vocês não precisavam... Só o jeito de vestir já influencia
influenciava, né? Pra ele. Os três têm uma... já teve podcast. Temos aqui, gente, um host de podcast. Já teve podcast com a esposa. Você é estourado na internet com perguntas e respostas. A gente já vai falar também sobre isso. E o Israel também tem uma frequência legal nos stories, né? Eu vejo bastante. Praticando esporte com a esposa. Bem legal. Ele tem um lifestyle bem peculiar. Né? É um cara bem excêntrico, assim. O lifestyle dele é engraçado, é bom de ver. Olha, eu assim, essa transição, acho que foi uma maior dificuldade disso tudo aí, foi realmente, eu acredito que as coisas elas aconteciam muito naturalmente, né? Antigamente, muito naturalmente. Ninguém pensava assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou mostrar isso aqui da minha vida, ou eu vou marcar uma reunião para encontrar vários artistas para sair na internet e falarem da gente. Era algo que acontecia. Por exemplo, a gente falou desse movimento de estar no Vila Mix. Era um momento que a gente tinha de folga. Né? Hoje todo mundo é praticando exercício, fazendo alguma coisa, mas naquela época o exercício era o do copo. Então, levantamento de copo. Então, assim, isso era à noite. Eu acho que quem mais pegou essa questão de transição de influência, pra gente foi bom num certo sentido, porque existia muito foco no que a gente fazia. Então tudo meio que, pelo menos assim, no meu mundo ali, tudo que você fazia virava notícia ou um auê. E assim, eu não tinha muita estabilidade para isso, porque eu digo que tem duas coisas muito boas no sucesso. É que uma muito boa, muito ruim. Uma muito boa é que todo mundo te ama sem te conhecer, né? E uma ruim é que também eles falam mal de você sem te conhecer. E se ele te conhecer de verdade, ele vai te odiar. Isso é pra todo mundo, gente do céu. Ainda tem isso. Então, assim, o povo falava muita coisa, você ficava a cabeça a mil. Hoje você vê, as pessoas elas fazem tudo pra ter essa audiência independente de como seja reconhecido. E lá na frente, eles conseguem virar o jogo. Antigamente não conseguia. Por exemplo, os caras se queimassem, já era cancelado pro resto da vida. Cancelamento, era cancelamento assim, mesmo. Hoje o cara é cancelado, dá 2 semanas, o cara volta, dá a volta por porque cima. É muito rápido a resposta de volta, por exemplo. Antigamente, por exemplo, o cara saiu uma notícia dele de um programa de TV ou que atendia a pessoa mal, depois ia pra uma revista na outra semana. Depois na outra semana... Até rebater isso aí, rapaz, até voltar, isso aí não voltava mais. Então, eu acho que ficou mais rápido isso. Agora, assim, um grande exemplo pra mim, assim, de quem conseguiu converter e trazer para um outro lado é o próprio Thiago, porque eu não consegui muito aquele negócio de criar uma parada ali naquele momento. Eu acredito muito na música e no show. Então, entendeu? O Thiago, assim, pra mim, foi o primeiro cantor influência. Hoje tem uns que são cantor influência. Inclusive, eu acho que uma parte bem interessante e forte do nosso projeto é essa forma em que ele consegue se comunicar com o público. E tem uns fãs agora que fica ajoelhando, o cabelinho pra trás, meu prefeito. Falei, Thiago, tudo que você fugir agora, você vai ter que abraçar. Cara, mas isso aí foi uma coisa que eu me atentei lá no começo. Né? Ali quando eu comecei a fazer aqueles memes ali, falei, cara, eu acho que eu posso ser o cara do meme, o cara do sertanejo que tinha as tiradas, os bordão, e vai ser isso. E comecei a plantar esse tipo de coisa, cara, aí veio a pandemia, né? Com a pandemia que parou o show, eu falei, cara, agora eu vou abraçar isso aqui de verdade, fazer isso aqui virar dinheiro, a sobrevivência mesmo, né? E da pandemia pra cá, eu meio que até que deixei a música um pouco de lado e fui pra internet, né? E assim, até um pouco antes da pandemia, que assim, o meu Instagram, ele sempre me deu muito mais dinheiro do que a música. Caraca. E chegou até um momento, cara, que veio alguns empresários de influência. Falou, cara, se você quiser, a hora é agora. Se você se dedicar 100% influência aqui, cara, daqui a pouco você tá com 10, 15 milhões de seguidor. Só que aí tem aquele pedágio que você tem que pagar, né? Que aí, cara, pra gente que vive da música, é meio complicado. Porque a música é a nossa paixão, cara. Não adianta. Entendeu? Não é só o dinheiro. Esse projeto aqui não é por causa do dinheiro. Isso aqui, cara, a gente tá junto e tá se divertindo, entendeu? E aí eu fiquei, cara, nessa corda bamba muito tempo assim, eu vou pro lado de cá, vou pro lado de cá. E fui tentando tocar as duas coisas por causa do prazer que eu tenho na música, né, cara? Que a música, ela chega em lugar, cara, que tem coisa que é só o futebol e a música que chega. Não tem jeito. É as duas maiores forças do mundo.
E a força de transformação, né? Que pode transformar, tirar a pessoa do interior, da periferia e levar. Do anonimato. O estudo também, mas o estudo não chega em todos os cantos, né? Então tem razão nisso. E aí, cara, me dediquei nisso, né? E vou criando as historinhas. O negócio falou dos perguntas e respostas. E uns 2 anos atrás eu comecei a fazer me comunicar com um tipo de público que é o, assim, 99% masculino. E tudo que eu falava, essa galera começava a repetir. Mas eu falei, cara, essa galera aqui, eu acho que é a minha galera do momento. E aí os meninos veem do jeito que é, cara. Galera vem, homem, chega e dando tapa na gente. E aí que trem assim, um público 100% masculino e que te admira, te respeita, cara. Eu acho isso uma parada muito top. E ali é muita gente que não te conhecia, assim, não, na música. Tem gente que não sabia que eu era o Thiago Brava, da Dona Maria, do 180. Tem gente lá no meu Instagram que não sabe ainda. E aí tem um cara, chama Rafael. Ele criou um Instagram, chama Resenha do Brava. Não sei se você já viu. Os cortes do... Aquele cara um amigo. O cara virou meu brother hoje. Então, assim, tem gente que segue aquele Instagram lá e acha que eu sou aquilo lá e nem lembro, cara. Agora com o negócio dos caras da Rocha, pô, não, rapaz, você é o Thiago Bravo do 180, aí volta a história tudo de novo. Caramba. Você vê que hoje a gente se comunica com 3, 4 tipos de público ao mesmo tempo, cara. É muito louco isso aí. Essa transição, hoje a gente sente, olhando de fora, a gente sente, ao mesmo tempo de fora, mas como de dentro, trabalhando no mercado sertanejo, uma dificuldade do sertanejo comunicar com a galera mais jovem, né? A galera mais jovem a gente vê muito indo pro lado do funk, pro lado do trap e tudo mais. Vocês sentem também essa dificuldade de comunicação das músicas? A gente tá falando de arrocha aqui, mas também não tem como não dizer do sertanejo. Vocês sentem essa dificuldade também do sertanejo aproximar dessa galera mais nova? Minha palavra, eu sinto muito, porque eu acho que o linguajar da juventude hoje está diferente, né? O papo deles estão diferente. E é por isso que hoje estão se regravando muitas músicas, né? Estão relembrando muitas músicas. O sertanejo, ele tomou ele teve um momento, esse momento que nós estamos passando agora, justamente que é a juventude escutando trap, escutando funk por conta do linguajar, né? O linguajar. Você não vê hoje tanta juventude hoje num show de sertanejo, né? Por conta justamente disso aí. Então, eu acho que a nostalgia, tudo que estão regravando, como a Lauana Prado, Ícaro Gilmar, aquela galera que tá fazendo esse movimento do sertanejo, tá fortalecendo de novo. Por quê? Porque traz essa lembrança e começa a fomentar justamente o que estourou atrás, né? Sim. Acho que tem a ver com o papo. Desculpa, tem a ver com o papo também, porque teve um momento da sofrência, né? O jovem não se identifica muito com sofrência. Você chegar pro jovem e falar assim, você acabou, né? Você acabou de largar, você vai agora sofrer. Ele não quer saber de sofrimento. Ele vai jogar esse sofrimento pra frente. Então, eu acho que a música mesmo foi que meio que sabotando, né, e deixando de lado um pouco, porque na nossa época, o papo era um papo que se comunicava, tinha a galera a mesma galera que ouvia a gente, ouvia também o sertanejo lá de trás. E o nosso trabalho, querendo ou não, trouxe muito o Nordeste para cá, daqui pro Nordeste, e também porque assim, o público ele se retroalimenta, tá aqui a galera jovem, é interessante, a galera mais clássica, ela não pode reclamar dos jovens, porque às vezes o jovem nunca ouviu aquela galera clássica, mas através deles aqui vão falar, uai, de onde é que veio isso aqui? Isso aqui veio daqui, né? Então acho que essa sofrência, essa parada, meio que tirou um pouquinho o papo. Você vê que papo de festa, ou papo pra cima, superação, eu acho que ainda ficou ali em 2017, né? Que no máximo, né? Ainda gravei o forró lá, eu vou dar virote, era um negócio de pra cima e tal. Então, acho que ele tem razão. O papo meio que se desconectou. E não precisa ser um papo, digamos que, depravado ou apelativo. Tem que se comunicar com aquele momento. A juventude, né? Também, quem tem 17, 18 anos, não quer falar sobre tô sofrendo, tô sei lá o quê. O linguajar dele, você conversar hoje com um adolescente de 15 a 18 anos de idade, ele não conversa igual a gente se fala. Tem gírias, tem tipo de conversa diferente. Então, faltou atualizar. Tem a forma de se comunicar, né? Tem a forma de se comunicar. Que era a nossa forma também em 2015. Que era 2014. E aí, se eles não ouvem isso,
e não se identifica com isso, não vai surgir novos artistas. Então até os novos artistas, eles estão gravando coisas antigas. Eles não estão gravando coisas novas. Um linguajar novo. Isso eu eles acho ouvem uma coisa assim. trap funk. Eu acho uma coisa assim, até falando sobre mercado, né? Levando isso pro lado da música. Eu sou um cara viciado em TikTok. Eu acho, essa galera tá lá, né? E eu vejo nessa renovação do sertanejo que tem, a molecada nova, eles se abraçam num estilo de cantada lá de trás, esquece de criar coisa nova também, né? Eu vi, cara, tem 2 molequinhos, cara, fenômeno, que eu vejo direto eles no TikTok, que canta demais. Só que, cara, acabou que o sertanejo, ele tá voltando pra dentro da bolha, de novo, do modão, do cara querer cantar alto, cantar bonito. Porque você chega numa roda de jovem hoje, os caras estão cantando lá Bruno Marrone, lá de trás, aquele trem assim, porque o que é legal pra eles é, pô, esse cara aqui, ele canta bonito, ele canta alto igual o Zezé, ele canta... Essa juventude hoje do sertanejo, ela é preocupada com isso. Então isso tira um pouco da criatividade. Foi diferente da nossa época. Na nossa época a gente saia fazendo aquele bando de maluquice ali e sendo criticado também, né? Você pega o cara, por exemplo, você entra na internet hoje, o povo desce a lenha no Luan Pereira, no estilo dele, naquelas coisas que ele faz. Mas, cara, aquilo ali não é diferente do que a gente fez na nossa época. Se for pegar do que ele tá fazendo agora, nós fez pra cá, é porque ele tem mais constância, ele tem mais visibilidade. Mas na época era todo mundo descendo o pau na gente, pô. Essa música é ruim, isso aí é não sei o quê. Né, Israel? Só que a gente tinha um negócio que é... Só que a gente criando, vai criando. Não importava muito com isso. Tipo, ouvia, mas não chegava tanto na gente. Dessa vez... a gente olhava muitos comentários do YouTube, né? Era mais YouTube, né? No Instagram. YouTube, Hoje, tipo, a crueldade é muito direta. Então, finda que, assim, por mais que venha um cara que faça algo diferente, quem vem depois dele? Pô, não vem mais alguém depois dele. Entendeu? Por quê? Porque ele também já não consegue falar assim, eu vou ficar nesse estilo aqui. Já começa a misturar com sertanejo de trás de novo pra querer agradar um pouquinho do público. Tem isso, entendeu? E assim, a música antigamente durava um tempo mais. Então, por mais que o cara não gostasse, ele era obrigado a ouvir pelo menos ela um ano. Verdade. Não tem. Então, hoje não. Hoje o cara joga uma música com 15 dias, aí faz umas dancinhas e tal. Não foi com 15 dias, já muda de dança, muda de música. Entendeu? Então, eu acho que o mercado mudou muito. A gente tá aqui também... esse projeto se chama Nostalgia, porque é um projeto de regravação, mas isso não impede, e a nossa volta nesse sentido também, é para, talvez, que eu acredito muito nisso, dar uma direção nesse sentido, né? De falar assim, pô, lá atrás a gente acreditou nisso, foi, e o resultado é que depois de um tempo nós estamos aqui ainda. Será se os que estão fazendo hoje estarão daqui 15 anos? Talvez não. Por quê? Porque não acreditaram na parada e foram. Porque tem que renovar, né? Tem uma galera que faz, mas eu acho que o Nordeste ganhou muito espaço. Está fazendo mais do que o Centro-Oeste e Sudeste. E eu acho que é bonito a forma em que eles trabalham, mas é interessante também a gente ter pessoas aqui, pessoas lá, pessoas do agro, de todos os sentidos, né, fazendo essa música, porque a música brasileira é a representação do Brasil. Eu acho que quanto mais ela se funde, mais se mistura, se torna música sertaneja hoje. Porque sertaneja hoje, ela não é só aquela do sertão, ela é a do sertão. É um movimento, e mais alguma coisa que a galera jovem tá vindo, uma vez que saiu dessa bolha, por causa das faculdades. Você pega ali das faculdades, né? O que o Luan Pereira faz, o que a Ana Castela faz, é misturar sertanejo com batidão, cara. É o único jeito do moleque novo ouvir aquilo e olhar, ver ele de chapéu, ela de chapéu, falando, pô, isso aqui é sertanejo. Né? Era igual falar que na época lá de Land Rover era sertanejo. Era a galera de trás já falava, nossa, cara, esses caras estão acabando com a música sertaneja. Né? Mas assim, pra você ver que aí entra naquele negócio que eu te falei, a gente marcou uma geração de 4, 5 anos com 4 músicas, né? Se for pegar. Cada um com 4 músicas. Hoje, cara, o cara tem que lançar 4 músicas em 4 meses, pô. E não lembra, né? E só pra falar, lembrar cara, do estouro. É igual eu tava esse dia com o Henrique Castro na academia, que é um amigo nosso em comum, e lá comemorando o top 1.
Falei, cara, você vai fazer tatuagem do top 1? Se fizer, faz de canetinha, porque amanhã ou outro você vai ter que... Você já não é o top 1. Você imagina se a gente tivesse que vivido um negócio desse. Nós tava louco, doente, a cabeça. Você tá doido. É porque assim, hoje você faz um investimento numa música que ela pode durar tanto 15 dias como pode durar 3 meses, né? Olha, você tá falando de 3 meses como se fosse um ano. Um sucesso, vamos dizer, né? Hoje em dia um sucesso dura 3 meses, podemos dizer, né, cara? E tá difícil consolidar, por causa disso, marca, né? Tipo, a marca ela tá indo embora às vezes junto com a música. Ou a música passa a marca, entendeu? Então, isso é difícil, porque, tipo, como é que você vai conseguir lançar outras músicas se você não tem uma marca pra segurar? Então a música, ela é como se assim, você usasse a música, por exemplo, a música trouxe o Thiago. Beleza. Agora o Thiago precisa de mais música para ele jogar mais música, para essa música continuar levando ele. Senão, a música chega na frente dele, que tá acontecendo muito no mercado. Porque a música ela sempre chegou na frente, né? A música ela chega na frente e depois chega o artista. Mas às vezes só tá que chegando. A música tá saindo tão rápido que o artista não ouve a música bate e ninguém sabe de quem que é a música. Ainda tem o povo lá do Nordeste que ainda regrava. E lá não vai tocar do jeito que tá vai aqui. Matar nós aqui. Vai matar. Vou falar pra você, cara. Hoje, eu falo assim, pelo meu último sucesso nacional, que foi a Dona Maria. Eu acho que se a Dona Maria tivesse sido hoje, ela não teria sido o sucesso que ela foi em 2018. Caraca. Tem certeza. Do jeito que tá ranking hoje, Dona Maria ficou 1 ano e 2 meses no primeiro lugar, brigando ela e Apelido Carinhoso. 1 ano, mais de 1 ano. Na rádio, na internet, naquela época não tinha os charts do Spotify. A Dona Maria teve 12 milhões de visualização no dia 31 de dezembro, que é o pico máximo do ano. 12 milhões. Se for trazer pra hoje, é um top 1 global. Né? Então, assim, hoje é uma loucura. Se você lançou uma música que o Justin Bieber lança um álbum dele lá, você não vai pegar o top 1 do seu país. Olha que loucura que virou. A Dona Maria, na época, era uma música, um linguajar muito mais, podemos dizer, maduro das músicas iniciais que vocês gravavam no Arrocha. Essa maturidade na Dona Maria foi porque as pessoas estavam pedindo isso? Ou como é que foi a escolha de gravar a Dona Maria? Ela foi um acidente, né? Não foi nada planejado aquilo lá. Foi de um episódio que eu tive com o Jorge, que eu já contei em alguns podcasts aí, que a gente vinha dessa fase de maturidade e ele me cobrou um dia, falou, pô, velho, até vamos ficar de jeito aí, pô, cadê, cara, as paradas novas, naquela época a gente tava ali no fim das críticas ali, pro começo do declínio ali, né, que foi nosso movimento, foram surgindo outros, e a gente foi meio que saindo fora do circuito nacional, e aí eu peguei e fiz essa música, né. Mas não foi nada assim, nossa, agora esse aqui é um novo. Não, a Dona Maria ela é um besterol. Ela é um besterol sem apelar, sem falar besteira. Ela é um besterolzinho, sem falar assim, palavrão, sem falar. Sim. Né? Então, assim, e eu acho que se ela tivesse saído hoje, ela não teria tido. Que assim, ela pegou muito um público infantil. Então ela vai fazer agora 8 anos que eu lancei ela. Então, assim, tem crianças que tem 3 anos de idade que canta ela como se ela tivesse acabado de ser lançada. Então, assim, hoje é difícil, cara. Você pegar uma criança e daqui 4 anos ela ouvir uma música é difícil, cara. Verdade. É porque tem música demais, cara. Verdade. Hoje é difícil falar pra você, cara. O mercado da música hoje, o cara surgir... Pra lançar algo novo aí, né, lançar cara? algo, nossa senhora. Você tem que... Eu com a minha sabedoria, com o meu tempo de música hoje, falar assim, cara, vou começar a carreira agora, você tá do zero. Eu falava, irmão, tá difícil. Você olhar e falar assim, cara, o que eu vou fazer no meio desse turbilhão aqui? Não tem nem como aconselhar um cara que tá começando. O que você falaria pra um cara que tá começando hoje? Fala pra mim. Pra onde você vai? Fala, pega um violão, grava ali, faz umas gravações. Tem milhão de gente fazendo. Sei nem o que eu te falo. E outra coisa também, aí vai saindo os caras que é louco, né, velho? Os caras que vai acreditando, que vai... eu acho que tem que ser fora da casa, né, cara? Igual a Ju também. Ju Marques, né? A gente não caracteriza como sertanejo, mas só que, pô, ela teve visibilidade em cima de algo fora da caixa, né? Regravando coisas internacionais dentro do brega. Porque, assim, eu acho que se vir falar e fazer o que todo mundo tá fazendo hoje, acho que é bem difícil você ter visibilidade hoje. Aí qual que é o negócio? Aí a menina vai e faz um negócio lá, ela senta lá num bar, aí vem
300 pessoas querendo fazendo a igual. mesma coisa. É desse jeito. Aí é foda. Mas que você Aí gerou é um movimento, foda. né? Você gera um movimento. Não, mas eu tô falando, tipo sempre assim, é assim, vem todo mundo na bota, assim, cara. Fala, Porque, cita assim, os nomes cara, aí, quer falar não os nomes? Não, cara? nome não, é só você olhar. Você entra no Instagram, onde tem... Todo mundo tá fazendo. Verdade. E assim, isso aí não foi um negócio daqui. Isso Mas aqui o foi da lá Rocha, no, foi lá no Nordeste, assim também, pô. Da O Rocha negócio foi assim. veio e vai todo mundo fazendo. E assim, fazendo na bota. O mesmo cara vai conteúdo, lá né? e dá. Porque assim, cara, na verdade, hoje todo mundo copia tudo, pô. Hoje você não consegue inventar mais nada, não. Porque chega rápido também, né? Se sobressai, aquele que copia melhor. É isso, pô. A melhor versão, né? A melhor versão. É a melhor versão. Na época do Arrocha, o Bigair foi um dos principais produtores musicais do movimento, podemos se dizer, né? E eu queria saber o porquê ele não entrou na produção, nada contra o Blenner Marca, um grande abraço pra ele, porque ele não entrou na produção do projeto dos caras do Arrocha. Como foi essa decisão da escolha do produtor musical? Cara, o problema do nosso projeto, assim, de produção musical era o time, Agilidade, né? agilidade e, assim, a gente tinha começado um projeto fazendo uma parte no Bigair e outra parte no Blender. Na época do Thierry já tava andando já. Na época que o negócio que o Thierry tava, aí a gente pegou e parou. Só que, cara, a gente A gente decidiu decidiu. gravar o projeto, foi na sexta-feira. sexta-feira e Segunda-feira gravamos vamos na gravar na sexta. Então, assim, foi Cara, um foi time, rápido. foi um negócio. Então, assim, a gente já tá até fazendo algumas umas músicas novas lá no Bigair. Nós estamos fazendo, que é um cara, assim, que foi fundamental dessa. Ele e o Blenner, os dois ali foram os dois caras que comandaram aquela época ali, que vieram com esses arranjos. Mas o pessoal cobra muito, né? Igual você vai fazer uma pergunta. O pessoal cobra muito do Bigair, né? Porque ele teve aquela a importância e a quantidade de coisas que ele fez naquele momento, assim, tem pessoas que ficam mais marcadas com o estilo musical. Então, no caso dele, ficou muito marcado essa questão do Arrocha. Mas a gente tá fazendo, assim, se é um projeto que todo mundo esteve envolvido, nada mais justo do que as pessoas que estiveram envolvidas estarem com a gente. Então, a gente fez Não, isso além com- do Bigair, isso é uma figura também, né? Nossa. O cara é bom demais estar perto. Tem muita história, hein? resenha, né? Muita história, né, Muito cara? bom. Ele viveu o bastidor daquela época, assim, do auge. De tudo, não só de nós aqui. Tem muitas todos. músicas dele ali, tá, Você que eu pode gravei pegar que é ali dele. Muitas. 10, os 12 top artistas do Brasil da época. O Bigair tem história assim que não acaba, né? Ele foi testemunho ocular de tudo. Vocês três surgiram meio que ao mesmo tempo, com a mesma proposta de música, mas cada um com as suas diferenças, né? Com a sua peculiaridade. O que vocês acham que é mais diferente entre vocês, assim, no sentido de artista, de música? Vocês acham que o que você acha que diferencia mais um do outro? E também qual que é a maior semelhança entre os três? Vocês já pararam pra pensar nisso? É difícil, né? A gente é bem diferente, velho, um do outro, É bem né, cara? diferente. Eu falando por mim, eu sou um paraense, né? Que vim para fazer direito em Goiás. Então, quando eu fui fazer sertanejo, eu tava até falando com o Gustavo ontem. Eu cantava e eu me ouvia meio que sertanejo. Mas, na verdade, eu tinha umas respiração, um jeito de cantar que era peculiar. E esse estilo musical da Rocha tem muito a ver com a parada que eu respirava da minha família, que é Norte e Nordeste. Então, assim, eu digo que sempre teve essa parada do Arrocha, mas também gravei lá o DVD do forró. A veia da mistura, ela sempre teve muito presente. Então, assim, eu acho que alguns é mais violão, mais sertanejo, outros é mais resenha e se comunica com outros públicos. E a minha parada, tipo assim, tem mais, é uma mistura do sertanejo com essa questão, assim, eu falo pelo menos musical. Artista, acho que palco. Tá falando por Thiago aqui, que eu vejo às vezes pessoas cantando música romântica, o povo ali. Eu sempre fui muito preocupado em ver a resposta do povo ao mesmo tempo que eu ali. Então, no palco, eu queria sempre ver não só o povo cantando, mas se movimentando, ter aquele movimento. Então, me acabava porque eu só prestava pra mim quando eu tava acabado. Entendeu? Então, eu acho que... E isso é legal aqui, porque cada um tem uma característica, né? Sim. E essa característica... para quem não foi no show e vai ainda, né? Porque começou por agora, se revela no palco. O mais difícil, né? E o mais bonito desse projeto é você mostrar os três artistas, as três versões, e elas se misturando,
que você viu no projeto, que tá no YouTube, nas próprias músicas. Você vê que as partes foram divididas ali, pensadas para mostrar cada versatilidade. Parar para analisar, se olhar mesmo, cada um tem uma personalidade diferente, uma forma de se comportar em cima do palco, né? Igual o Israel citou, ele que gosta de trazer e gosta da resposta do povo, eu sou muito ligado à interpretação, né? De interpretar, de emocionar. Então, tem aqueles momentos também no show que eu quero cantar uma música ali e mostrar aquele sentimento ali pra galera olhar, falar, cara, tem uma forma diferente. Já o Thiago, ele já tem uma forma diferente de se expressar no palco, né? Cara, eu sou mais animador de público, né? Mas a gente também, a gente aprende muito com ele, né? Porque, tipo, aprende pra caralho. Todo artista tem que ter malandro demais, ele é malandro. Animador de plateia. Então, assim, eu acho que... Tanto que quando acaba, já percebeu? Acaba as músicas, eu não falo mais nada, porque eu sei que ele vai falar. Vai. Eu sei que ele vai falar. Não, ele tava cantando a música romântica eu lá, já tiro o microfone, porque eu sei que ele vai falar. Eu tô no pátio do posto, ele... o prefeito aqui! Aí eu que não... Tá lá, filho! Nós tava gravando uma comunicação, comunicação, na comunicação, galera, pelo amor de Thiago, Deus, ajuda nós, cara, você vai sair na gravação, como cara, é que corta depois disso? Esse negócio, é o costume, cara. Cada um tem um costume brabo, as manias, né, cara? Isso aí, você tirando isso aí. Nós ensaiamos lá aquela entrada, né? Cada um entrando e tal. Aí não fala nada, você chega, para e não sei o quê. Primeiro show, né? Aí entrou ele, eu só levantei a mão, pá. Eu entrei. Aí o Thiago. O prefeito tá chegando! Vai pra porra, velho. Cara, tem que ter essa quebra de gelo aí, que senão... Cara, mas vocês têm que ir no show, cara. Aí o anãozinho DJ. Aí o anãozinho ele teve que trazer junto o anão, porque senão... O anão tá junto? Teve que trazer. Ele é o quarto cavaleiro do Arrocha. Aí você tem que reparar que tem hora que o povo olha pra mim que eu tô puto demais. Por quê? Porque eu sou muito organizado, né? Eu quero seguir algo. Aí o Thiago, velho, ele vem e quebra tudo, sabe? Assim, fala, mano, vamos fazer assim, assado. Israel, não, vamos, beleza, tudo certo, vamos. Mano, ele chega já quebrando tudo. Eu falo, puta que pariu, velho. Mas isso tem funcionado muito, porque, tipo assim, talvez é a expertise dele de comunicar com essa parada do momento que o nosso negócio é fazer show daquele jeito e tal. A pessoa se relaciona e tal nas músicas, mas ele se comunica nessa parte blogueiragem mesmo, né? De intimidade com aquele público que conversa também, porque eu acho que eu demorei a identificar isso, mas o povo não vai só pra ouvir música. Porque ouvir, ele ouve em casa. Não é resenha. Ele ia pra tirar uma foto com o artista e falar assim, pô, isso aqui é de verdade, eu tô filmando, eu tô do lado do cara que eu vi, acompanhei sempre. E principalmente nesse momento agora, porque isso vai se renovando, ele vai, às vezes, pra conversar. Porque ele quer sentir como se ele estivesse numa resenha ali no palco. Então, quando a gente faz uma resenha entre a gente, o cara, ele pensa assim, na cabeça dele, pô, se eu tivesse ali com aqueles caras, seria assim. Mas eu tô aqui, então eu também faço parte dessa resenha que tá em cima. Então, o comportamento do público é muito liberado pelo comportamento nosso no palco. Então, tem que ter a parte performática, ensaiada, tem que ter, porque senão vai ser uma bagunça completamente perdida. Mas tem que ter um momento que quebra. E o Thiago, ele é bom disso aí. Muita gente elogia, às vezes, ou critica o show de determinado artista e fala, pô, o artista fez o show lá, ele nem falou com a gente. Ele, então, só isso cantou. Não falta, não. Isso aqui não falta nosso, não. Então, acho que essa ligação com o público é massa. Você teve dificuldade nesse... Não é que você retornou pros palcos agora, mas como você falou, você focou mais na linha de influência. Quando você voltou agora pros palcos, teve alguma coisa de dificuldade ou não? Cara, na verdade, a dificuldade... Tem de seguir um cronograma. De seguir um Está cronograma, tendo, né? De seguir uma... Porque assim, cara, a minha vida, eu nunca segui nada. Eu sou um cara bem não desorganizado, né, cara? Eu vou deixando o vento me levar. A gente o pai do Gava, ele cuida da logística, né? Aí ele fica preocupado, ô Thiago, e aí, a sua passagem, eu falei, sou Fernando, eu posso estar lá em São Paulo, alguém me convidar, eu posso ir lá pra final da Champions League, eu posso ir lá pra Miami, eu posso ir lá pra Mônaco, eu posso voltar pra minha casa e eu jantar lá no Itatiaia, no bar do seu Raimundo, que a minha vida, ela é assim, cara, quem me acompanha na rede social sabe. Né? Cada dia eu tô num canto, eu sou do ar mesmo, cara, entendeu? Sou geminiano, vocês conhecem? Somos. Essas pernas também? Geminiano. De que dia?
Dia 6. 6, sou do dia 14. Então 14. Tá chegando nosso. Tá chegando. Tá chegando. E assim, cara, esse retorno, assim, pros palcos também tá sendo muito, muito legal, cara, porque tem coisa que o dinheiro não compra, cara. Esse show que a gente fez sábado agora, junto lá com o Gustavo, cara, aquilo ali, mano, nós três entrando, o povo gritando, aquela volta assim, a gente voltando, e ter a oportunidade de fazer isso 14 anos depois, cara. Tipo assim, pô... Eu acho que é uma terapia, Você tá sabe? doido. Porque eu fico pensando assim, que às vezes, depois da pandemia, meio que deu uma anestesiada um pouco nas nossas memórias. Porque a gente passa tanto tempo no telefone, que a gente não tem tempo de parar pra pensar no que aconteceu de bom. A gente sempre tá preocupado na ansiedade, no próximo. E o que eu percebi, assim, principalmente nesse último show, é que às vezes a gente canta uma música ali porque esse trabalho é voltado muito na nostalgia. Terá outros, mas esse aqui é muito nostalgia. Então a gente vai cantar algumas músicas ali, porque nós gravamos um projeto com 12 músicas, mas tem muito mais música que a gente faz no show. Tem um show aí pra 2 horas, 3 horas de show. 3 horas de show. Então quando você canta algumas músicas ali, você percebe no olhar das pessoas que elas estão assim... Cara, existe essa música. E provavelmente ele faz uma viagem no tempo assim... Eu vivi esse momento, então se torna meio que terapêutico, porque você pensa assim... Cara, como é que vai ser o futuro? O futuro também foi meio incerto. A pandemia deixou nossa cabeça com um futuro meio incerto. Mas eu tenho tanta memória boa no passado que isso me faz acreditar que o futuro pode ser melhor ainda e promissor, como foi pra mim. Então eu sinto isso, porque veio essa expertise, esse negócio na minha mente, mas não veio simplesmente da minha mente. Veio de observar o público querendo muito isso. Então assim, a galera vai pro show e assim, nós estamos falando sobre música. Às vezes hoje é mais fácil você cantar uma música que fez sucesso lá atrás, há 10 anos, lembrar de cantar de estrofe a refrão. Porque as músicas que a gente canta, o pessoal canta a estrofe e o refrão. Do que cantar uma música que aconteceu, tipo, há 1 ano atrás, 6 meses. Entendeu? Então, não canta, porque a memória... Vou cantar só 15 segundos. Né? Exatamente, que é o corte. O HD do cara não cabe, não cabe. De informação. Só que tá lá guardada, né? Essa passada. Então, eu acho que isso aí não tem preço, porque eu acho que tem muitas pessoas sendo tocadas em algum sentido, nesse sentido, de falar, pô, eu tive uma vida boa, peraí, a vida não é só isso que aconteceu de um tempo pra cá, né? Porque a pandemia mexeu com todo mundo, a vida também é aquilo que eu vivi, eu tenho história pra contar, né? Sim, aqui não falta história, aqui a gente tem que tomar até cuidado com quem a gente fala, porque história não falta. Com essa retomada do projeto, vocês fizeram um show no projeto Classic do Gustavo. O Gustavo tem muita influência no projeto de vocês hoje. E quando vocês decidiram retornar, assim, de dar toque ou de querer empresariar, tá junto, né, como empresário do projeto, como que o Gustavo tá nessa relação com vocês? Cara, o Gustavo ele tem uma história dessa época nossa, né? Só que o Gustavo ele destoou demais, né? Ele destoou de todo mundo ali daquela época nossa, virou o que ele virou. Hoje, mas assim, eu tenho uma amizade muito grande com ele, os meninos também têm. E eu sempre vou trocar tudo que eu vou fazer, tanto eu quanto ele, tudo que a gente vai fazer de novidade. Como a gente tem um convívio praticamente diário, a gente, cara, tô pensando em fazer isso, o que você acha? E cheguei e falei pra ele, Gustavo, te falar, cara, tô querendo voltar mesmo pro game aí, tamo com a ideia massa aí. Os caras do Arrocha, vou voltar aí, o Gabriel e o Israel, putz, do caralho, isso aqui, vamos fazer isso, falei, cara, vamos gravar o DVD. O Luciano, que é o irmão dele, é sócio do projeto também, tá com a gente. E a resposta dele foi a resposta para todo mundo já falou, porra, isso vai ser... E assim, as pessoas acreditavam mais do que nós três nessa parada. Ele falou, cara, vai lá e faz, precisa do quê? Eu falei, bebê, ajuda espaço. A gente, espaço, cara, sempre precisa só de espaço. E da sua mãe falou, não, isso aqui é de casa. E ele pegou e falou, eu quero vocês nos eventos com a gente, né? E o Gustavo, ele deu uma reduzida no número de shows, mas aonde ele tiver aí, ele puder ajudar a gente. Reduziu, mas só ingresso esgotado também. Ingresso esgotado, então assim, ele deu um palco daquele ali que ele deu pra gente lá no Mineirão, lá em Uberlândia. Vamos fazer mais uns 4, 5 até o final do ano. Uhum. Isso é muito bom pra nós, não só pela mídia, pelo tamanho que ele é, porque ele viveu a história com nós. Aí nós fizemos um show agora, e o Uberlândia voltamos junto, cara. Aí o Gava saiu na frente, não conseguiu vir com a gente, o Israel voltou com ele no avião.
Cara, foi assim... Viagem inteira conversando, ele é muito inteligente, né? Aquelas histórias nossas, e entra história de Bigaí, história da Cristiano, história da época. Então, assim, ele viveu aquilo assim, e ele tá sentindo a nostalgia também. De ver, a hora que ele viu a gente assim, vestido de jeito, ele, caralho, massa demais. Ele até cortou o cabelo, você viu que deu uma paradinha no cabelo pra reviver aquilo, que ele fez parte daquilo. Eu tenho certeza que ele tem a parte da nostalgia dele também. E tem um carinho, né, também, por tudo isso que vocês estão trazendo de volta, né? A gente tem uma pergunta que, eu não sei se vocês já pensaram, mas se fosse pra ser um quarteto, quem seria o quarto, assim, o Cavaleiro da Rocha? Quem seria? Era pra ser o Lucas já. Acho que o Lucas Lucas. Era pra ser o Lucas já. Lucas Lucas. Legal. Inclusive, a gente até tentou trazer ele pro projeto no começo, né, cara? Só que o Lucas tava passando por uma fase meio complicada, né? Ele tava até fora dos palcos, né, cara? Voltou agora. E a gente se fala, né? A gente até tá combinando de gravar. A gente quer fazer alguma coisa com ele, né? Vai fazer, a gente já. E foi até bom, porque do jeito que ele tava aí, se entrar, voltar num quarteto. Deixa ele ir acostumando, quem sabe lá na frente, né? Então tem possibilidade dele agregar aí. O convite pra ele já tá feito, agora depende só dele, né? Legal. O Lucas foi um dos caras, assim, dos grandes da época, né? Quem viveu de perto, assim, lembro o estouro que foi o Lucas Luco na época, ali foi um negócio, assim, de louco, era um trem, assim, era uma Beatlemania mesmo. A gente achou que só tinha gente na época, né? Aí ele veio o Lucas e devastou tudo, Não, né? o Lucas, ele veio, assim, ele passou, assim, ele foi um negócio, assim, surreal na época. Eu lembro que eu andava muito com ele. Na época, cara, o Lucas, com quem que você não andou, né? Ele morava num apartamento ali no Vaca Brava, que ele disse, mas não, você passava lá 7, 8 horas da manhã na porta da casa dele, tinha 200 meninas na porta da casa. Era um trem assim, o Lucas chegava no aeroporto, ele parava no aeroporto, o Lucas fazia crossfit, ele corria na rua, o povo correndo atrás, um trem de louco. Eu vivi isso com ele. Então, assim, é um cara que na hora certa ele vai tá junto com nós. E, Lucas, só depende de você, cara. O convite já tá feito, vambora. Bom demais. Outro artista que fez um barulho muito grande na época do Arrocha foi o Zé Ricardo Thiago, né? Qual que foi a importância deles na época? Porque, assim, aquela música Sinal Disfarçado, né? Sinal Disfarçado. Sinal Disfarçado, né? Que eu uso Vai no Banheiro. E Israel gravou junto. Foi uma música muito grande pro movimento, né, Israel? Cara, eu tinha aquele DVD lá, foi o primeiro DVD que eu participei. Eu não tinha nem gravado DVD ainda. Então foi um negócio muito mesmo, doido. Né, velho? Você só tinha a Dodge Ram. E aí, assim... Era o clipezinho, né? Big Eye chegou pra mim e falou assim... Eu e mais o Rainer fizemos uma música aqui pra você gravar, mas o Zé Ricardo... Né? Que isso, olha o mundo aí, ó. Aí eu falei... E eu tava nesse DVD, eu tava lá no chão da fábrica lá. Aí falou assim... Sinal Disfarçado. Sério? Eu fui nesse DVD. Mas você era compositor? Não, eu tava começando a compor. E eu participei da música. Como? Eu participei da história da música. A música tem uma história, e a história é real, né? A composição do Big Eye e do Rainer, né? É uma história que aconteceu dentro do bar e quem tava vigiando no banheiro era eu. Olha aí. Caraca, mano. Tá vendo aí, detalhes. Ele contou no churrasco esses dias atrás. Então todo mundo faz parte, né? Massa. E aí me chamaram pra participar. Aí ali na passagem de som... na passagem de som... Na hora que eu entrei ali, participei, os caras... Fala, rapaz, essa música aí, vamos mudar de música aqui. Você grava outra, não vai. Eu sei que virou um negócio lá pros empresários, que resolveram e voltou pra eu gravar. Mas teve essa aí do dia? Ixi. Derrubada Mix? Nossa! Ali foi, porque na hora, tipo assim... Al-Qaeda. Porque esse negócio, eu já fazia, muitas das músicas dessas, eu tinha um negócio de... eu tinha esse negócio no show. Né? Tanto 180 mil tinha pra um lado, pro outro, pra frente, tinha parada assim. Então esse assunto era muito recorrente e se misturava, né? E aí o Big Eye compôs e tal, o DVD o Big Eye produzia. Então assim, essa música foi um negócio tão doido que a gente gravou num dia. Eu acho que um dia ou 2 dias depois, no máximo, os caras já fizeram soltaram ela no Brasil inteiro. Ela estourou, mas estourou com uma força tão grande que quando eu fui gravar os primeiros programas de TV, eu já fui gravar, não fui só com a Dodge Ram, eu já fui com a Dodge Ram, com ela e mais umas 2.
E isso num prazo assim de 2, 3 meses, né? E ela foi assim, uma das músicas que mais puxou, por exemplo, ela que me deu esse codinome, o cara do Arrocha. Sim, o pessoal falava, mas aí o Zé Ricardo fala, e pra cantar com a gente, os caras... Então, esse negócio, esses jargão, esses bordão de meio de música, acontecia muito, né? Estourava muito. E outra coisa, é aquela fase que o cara tá, que tudo dá certo pra ele. Nossa, aquela fase. A correnteza, né? A correnteza. Rapaz, rapaz, vem aqui participar de um sucesso aqui, esse cara nem sabe o que tá fazendo. É isso mesmo, é isso. Então, assim, foi um negócio muito curioso, né? Então, assim, hoje faz parte... Eu acho que essa música faz parte da história da música, dessa música contemporânea, um pouco pra sertaneja. mim, ela é a principal da época. E faz parte da música... Por exemplo, é a primeira música do show, né? E, assim, não tinha como ficar de fora do nosso projeto, né? E até o Zé Ricardo, Thiago e Zon, nós vamos fazer uma parada junto também. Legal. Cara, a gente vai fazer tudo que a gente puder com aquela galera da época, né? E eu quero agradecer o Zé Ricardo e o Thiago por esse convite, o Bigaí e o Heine, porque, igual ele falou, foi um presentaço, né? Porque me ajudou muito. O Heine também é um cara muito importante. O cara acertar a primeira música, beleza, acerta. Mas o povo fica pensando, e aí, será se o cara de uma música só vem a outra, né? Então, vieram várias músicas depois e assim, essa aí foi a segunda. Então, a segunda acho que é a porrada mais importante pra ver se você fica ou não fica no mercado, né? É verdade. Sim. E aí a gente quer saber como que vai ser os próximos projetos, aquelas, né? Já criando spoiler. Porque como que a gente tá hoje no mercado? Vocês podem dizer até melhor do que eu. A galera pega, por exemplo, o Gabriel e fala assim, nossa, o Gabriel tem uma interpretação muito boa. Como que ele lança uma música com um papo mais besterol? Mas também quando você lança uma vibe mais conceito, uma letra com música, com narrativa, meio que a galera não dá tanta atenção. A gente vê que tem muito artista passando por isso, né? Artista que sofre o julgamento de gravar uma música mais hit, mais trend. E quando ele realmente escuta o povo que estava criticando ele e lança uma música mais conceito, ele não recebe a atenção que deveria. Na verdade, as pessoas estão mais dispostas a criticar do que elogiar, né? Eu passo por isso constantemente nas minhas redes sociais. As pessoas sempre colocam você nessa posição, eu vejo Todo mundo fala, grava, porque você não grava, que sei lá o quê, que você não grava, sei lá o quê. Cara, na minha carreira inteira, tem músicas desse culhão que você tá falando aí. Tem músicas. Mas o povo não quer escutar, cara. O povo não quer escutar. Me responde. Eu gravei um disco inteiro com músicas e tal, dessa linha que você disse, aí todo mundo, tem gente que vai lá, pô, o Gava canta tanto, por que tá cantando esse tipo de música, não precisa fazer... Mas, cara, mas as músicas que são românticas, que vocês querem desse tipo de interpretação, estão lá no YouTube. Porque né? Se a gente for ficar escutando o Leandro Voz, nós vamos voltar pra roça, né? Nós vamos voltar pro Tatiana. Concordo. E outra, é um mercado, né, velho? É o mercado, a nossa carreira é um mercado. A gente é uma empresa, nós somos um mercado, então a gente tem que entender o que as pessoas querem. É a mesma coisa se for abrir uma fábrica de picolé e as pessoas querem tomar picolé de açaí, você tá fazendo picolé de chocolate, irmão. E aí, o que o povo quer consumir? A gente tem que entregar o que o povo quer consumir, eu acredito nessa linha, né? É porque o pessoal confunde música boa mistura com música romântica. Né? E eu acredito que música boa é a música que chega no pessoal. Que chega, né? Que fala, né? Que chega, né? Não precisa ser uma coisa muito forçada, mas se identifica. O público ouve e fala assim, pô, isso aqui tem a ver comigo. Tem a ver comigo no meu momento de reflexão? Beleza, é uma música boa. Tem a ver comigo no meu momento que eu quero dançar, sair pra festa? Beleza, é um momento boa. Tem a ver comigo que eu só quero ouvir o ritmo mesmo e dançar? É isso. Então a música ela tem esse poder de mexer em algum momento da sua vida. Então, e outra, nós somos artistas, né, cara? A gente faz arte, a gente faz música. Então, independente do que você fizer ali, a gente tem que estar agradando o público, né? Não é porque minha personalidade de cantar, eu sou um artista que canto romântico ou que canto letra mais romântica, que eu não posso fazer uma música que seja pra cima, né? Que fala com outro tipo de linguagem. Nós somos artistas, nós estamos aqui pra fazer música, independente do que seja, né? Eu acho que o importante é o que o povo quer, cara. Não adianta. Não tem jeito, cara. Senão a conta não fecha, né? Senão a conta não fecha. Outra, a gente hoje tá surgindo o mercado da crítica sertaneja agora, né? Agora tá na fase. Só tá tem forte gente. o negócio. E outra coisa, até o Guilherme tava passando agora esse dia. O Guilherme passando um maluco lá, cara. O cara foi ainda me colocou no bolo ainda. No final falou assim: vai fazer igual o Thiago Brava, né? Que só gravou besteira e sumiu. Aí eu fico pensando assim, cara. Quem é você, né? Eu fico pensando, quem é o cara? Não é nem isso, é tipo assim, cara, eu sumi. Como assim eu sumi, cara? Tem 3 milhões de seguidores no Instagram, onde eu vou, o povo gosta de mim. Como que eu sumi?
como que eu morri, entendeu? Só que assim, cara, o cara quando ele faz isso, ele pega ali, ele cria um canal de crítica que não tem nada de construtiva. Cara, quantos milhões de frustrados que tem no mundo da música. E se identifica com aquele cara ali, velho, que queria às vezes estar no nosso lugar e não tá. Porque quem decide isso aí, cara, primeiramente é Deus e depois é o povo. Você vai brigar com Deus e com o povo? Não tem o que fazer. E outras pessoas vêm num post seu no Instagram e começam a criticar. E hoje o cara o que mais vê só a notícia ruim também, cara. E hoje o que mais tem também é aquelas pessoas que têm doutorado e mestrado no que você deveria fazer, né? Cara, mas por que você não fez assim? Aí eu já mando embaixo e falo assim, irmão, o dia que você tiver o mesmo resultado que eu, a gente senta pra conversar, porque não faz sentido, cara. Faz assim, faz essa... A doutor em música hoje tem milhão. Porque Goiânia é o seguinte, cara. Goiânia é um camarim a céu aberto, né? Todo lugar tem... Não, aqui só tem gênio. Aqui você vai na academia, só tem gênio. Você vai num bar, você vai na gravação do DVD, só tem gênio, assim, só tem engenheiro das obras prontas, né? Porque assim, é igual chegar... Pô, velho, agora que o negócio tá dando certo, que legal, Eu sabia que ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer, mas, cara, a gente já tá 15 anos nisso, nós estamos acostumados, cara, cagado de ver essas coisas. Só que eu acho assim, cara, você vai criticar alguém, cara, e esses caras entram na cabeça do cara. Eles entram na mente do cara. Porque assim como você gasta tempo com música, o cara gasta tempo em criticar, né? Ele aprende. Mas não tá de boa também, eu entendo que é o mercado, cara. O jeito que o cara tem de fazer é aquilo lá. Né? Mas eu acho ruim quando alguém fala... Não só de mim, quando fala de um amigo meu também, eu fico puto, cara. Eu vou lá e respondo, vou lá e xingo todo mundo nos comentários. Eu acho que assim... isso não é saudável pra música sertaneja, isso não é saudável pro mercado, porque também a crítica tá saindo da crítica pra música pra criticar o cara. A pessoa já, o cara, você é um merda, você o pessoal já... Pera aí, eu sou um merda? Você não me conhece. Você não convive comigo. Agora, lá no Itatiaia nós resolvemos essa pendência de outro jeito. Né? Diferente. Se você for levar o negócio pro lado pessoal, né, pro lado... Pô, você não me conhece, cara. Eu tenho família, pô. Você não conhece, você não sabe da minha luta, do meu acorda, ter que acordar 9 horas da manhã pra ir no podcast. Nossa luta é grande. Então, assim, vamos respeitar. Aí você falar que a minha música é uma merda, velho, beleza. Você diz, eu gosto de falar que... pessoa, né? Porra, calma aí, peraí. E vocês estão, assim, se propõem a fazer os próximos projetos dos Caras do Arrocha como uma vibe mais jovem, né? Pra galera jovem. Não pensam em atender os críticos sertanejos, por exemplo, né? Vai ser uma vibe festa, uma vibe não só nostálgica, mas também trazendo músicas que o povo tá gostando, o povo tá consumindo, né? Já vão deixar as claras aqui para no futuro o povo não ficar enchendo o saco de vocês. Acho que às vezes no futuro a gente vai também aí colocar uma característica de cada um, né, cara? O Gava é o cara da voz aí do projeto, canta demais, canta um romântico, interpreta legal. Acho que no futuro aí também fazer alguma coisa voltada ali pro estilo dele também, misturando. A gente tem que misturar, não perder a essência, né, do projeto, que é nostalgia, do ônibus ao arranjo, ao acessório, entendeu? Eu acho que é isso que o povo quer ver. E colocando umas pitadinhas, né, cara? Eu acho que assim, o nosso estilo foi um estilo que misturou sertanejo com forró, sertanejo com pagode, sertanejo com funk, sertanejo com tudo, né? Então acho que cabe tudo. Vamos jogando, o povo for aceitando, nós vamos. Preocupado é com Deus e com o povo, o resto. Na época que o movimento, vamos dizer, acabou, entre aspas, vocês colocam, não vou falar a culpa, mas na rixa dos escritórios, ou é porque não surgiu novos artistas? Conversei com o pessoal dos Agroboys e perguntei, né, se eles sentem que o movimento do agro pode acabar ou diminuir a força. Ele falou que, na visão deles, que não, porque sempre tá surgindo novos artistas. Na época que vocês... não é colocar a culpa, mas o motivo do movimento... Mas eu não acredito que acabou. O sertanejo tem uma capacidade muito grande de absolver. Então, vem um estilo. Ele vem com muita força naquele momento, ele parece ser distinto do sertanejo, mas o sertanejo depois absolve. Entendeu? Por exemplo, disso aí veio Calma.
do Jorge Mateus era a Rocha. Calma, a sua insegura. Isso é a Rocha. Depois veio Nega Chega Junto, vem. Do Luan também. Então, assim, ele absorve. E aí, aquele grande pico, como qualquer outra coisa, ele dá uma afastada. Eu dei uma pulada porque eu já tava demais também. A gente trouxe um movimento que tava legal, mas já começou a ser muito besterol. Porque você pode ver que a gente fala sobre. Vai no banheiro, tem uma história. Chegou um momento que não tinha mais história. Era um negócio, tipo, replicando. No meu ponto de vista. Aí eu fui, quando eu gravei o forró, já peguei outra coisa. Gravei algumas românticas, né? Tem outras. Né? Então, assim, eu não sinto que ele acabou, né? Eu sinto que o sertanejo absorveu aquilo. E a força dele, aquela força grande, como qualquer outro movimento, ela tem essa questão de não ter aquela força do jeito que é, e lá na frente também voltar, porque por um tempo porque a música não tava, né, por exemplo, Zezé, por um tempo a pessoa, né, veio Jorge Mateus ali, era um negócio daquela voz mais pegada, Henrique Juliano. Hoje já voltou um pouquinho mais pra galera do agudo ali, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma reciclagem, entendeu? Disso tudo. Acho que a música é cíclica, né? Eu acho que tudo que foi falado há muitos anos atrás, dentro das composições, elas vão voltar, né? Igual você cantava e falava sobre Fuscão Preto, né? Quem disse que um cara ia colocar Fuscão Preto na música? E veio a gente, gravou Fiorino, Dodge Ram, enfim. E agora voltou a Dodge Ram de novo. Então a música é cíclica. Tudo que você usa há muitos anos atrás, ela vai voltar. Vou avisar, né, pra juventude aí que quem inventou a Dodge Ram foi esse rapaz aqui, ó. Foi esse rapaz aqui, ó. Do chapéu, né? Não foi o chapéu, não foi esse cara. O homem que mais vendeu Dodge Ram no mundo. Sabia que a Dodge Ram ia sair fora do Brasil, não tava vendendo e voltou a vender, você acredita? Você acabou ganhando uma Dodge Ram, não? Ganhou. Cara, a Land Rover também me ligou e falou assim, cara, a gente tem um desconto bom pra você aqui na Land Rover na época. Eu falei, cara, eu vou comprar a Land Rover agora. Deram que 5% de desconto. Falei, pro caralho. Cara, mas assim, essa galera que você tá falando aí, eu acompanho o movimento ali do Paraná ali, cara, os moleques regaçaram. Aquilo ali é bom demais pro movimento. Entendeu? Tipo assim, esse tem um jeito peculiar deles de fazer, né? Que assim, a gente tava até falando, eu falei, cara, é porque esses moleques são 2 gerações pra trás da nossa. Entendeu? Tipo assim, não tem como a gente acompanhar um Luan Pereira que grava 40 vídeos no dia. Entendeu? É outra disposição, porra. O Luan Pereira tem quase 20 anos a menos que eu, cara. Então, assim, eu fico vendo aquilo e falei, cara, mas que disposição. E é importante pra música. É ele. Aí tem mais uns 10 moleques que andam com eles ali. Tem um indião lá, bota a bunda de fora. A panela. Que é trem deles ali, aquilo ali é um movimento, cara. Que eu acho que às vezes a nossa galera aqui tá perdendo pra a galera nova nossa que não tem aquela paciência que aqueles moleques têm. Eles não entenderam que o mercado é aquilo ali. Porque o negócio do Goiás aqui o sarrafo é complicado aqui, viu? Aqui o cara. Você pode ver nos podcasts aí, nego vem que Goiânia é um purgatório, cara. Aqui o cara enlouquece, porque isso é crítica pra todo lado. Tudo acontece aqui. Tudo acontece aqui e tem nego. A informação é grande, é muita informação na orelha, né? Boteco você vai, tem um cara cantando demais da conta, um compositor, um fulano que conhece, não sei o quê. Os grandes estão aqui, né? Então, assim, a galera de lá dá aula, velho. A gente até nota que eles criaram uma vibe meio que autossuficiente. Vocês veem que eles têm um rolê deles. Uma ali. bolha, bolha deles mesmo. Tipo, eles conseguiram emplacar o lifestyle deles totalmente diferente da vibe aqui de Goiânia, totalmente. do Centro-Oeste. Outro movimento, pode falar. É outro. Que é outro. Dentro do Sul, pode se dividir em 2. Eles têm a parada deles lá. Muito legal. Que conversa também com a parada daqui, é muito massa. E que tem a ver com assim, esse movimento ficou forte agora, mas essa forma de cantar, né, com a voz, isso aí já existe há muito tempo lá, né? Vem de já pra trás. Então, assim, o que eles fizeram? Eles conseguiram renovar lá o que talvez a gente não conseguiu renovar por aqui. E que o Nordeste conseguiu renovar lá. Né? Então talvez seja isso, pô. Sim. Né? O forró também dominando muito. Agora, por exemplo, um Felipe Amorim da vida que a gente não sabe se é forró, se é um eletrônico. Né? Mas conversando com a juventude. Essa bolha que tem deles, vocês tinham também aqui, igual você fala, que toda terça-feira tinha um Vila Mix, né? Como é que era essa resenha entre todos os artistas na época? Tem alguma história
engraçada ou alguma coisa que vocês podem revelar aqui? Eu acho que a melhor história dessa época, eu não sei se o Gava tava, foi o dia que o Cristiano foi preso. Não tava, não. Eu tava. Você tava no dia? Eu tava. Na verdade, é o seguinte, esse dia eu tinha feito uma tatuagem. Foi a minha primeira tatuagem, uma tatuagem que eu tenho aqui. Eu fui lá e só que tava doendo demais e fui embora. Só que aquele dia foi um caos. Assim, eu vi tudo aconteceu. Eu também tava lá. Tudo aconteceu. Era onde ele tinha levado uma tequila. Ele tinha levado uma tequila, mas o finado latino, tequila. Todo mundo virou tequila. Era a casa de quem ali? Na casa do Cristiano. Era a casa do Cris mesmo, né? Eu vazei na portaria, eu vi a polícia entrando. Não, e o mais engraçado foi o seguinte. O Cristiano, ele era assim, a casa dele passava 500 pessoas num dia. E esse dia... Foi o seguinte, ele morava ele e o Rafael Vanucci. Era um trem assim. Não era o latino, não? Não, morava ele e o Vanucci. Eu acho que era o latino, mas o Vanucci tava lá. Aí o que acontece? O Cristiano chegou e tava rolando uma festa na casa dele. Ele chegou e foi dormir. Cara, se eu não me engano, a história foi essa. Ele foi dormir. E o pau quebrando a casa dele, e ele dormindo. Chegou a polícia, quem que é o dono da casa? Foram acordar. Ele não tava na festa, não? Ele não tava na festa. Não, ele tava um pouquinho, mas eu não sei essa hora aí se ele tava dormindo, mas ele tava um pouquinho no começo. Eu não tava lá, mas me contaram que a história foi essa. Você tem que trazer uma testemunha do final. Vanucci. Foram lá acordar ele, a hora que ele desceu, eu falei, velho, festa até agora da minha casa. Aí chegou lá, o policial, parece que ele deu uma engrossada com o policial. Falei, pai, tu canta muito, vamos cantar na cadeia. Botou ele no camburão. E eu acordei, minha mãe, o Cristiano foi preso. Falei, o que foi? Falei, teve uma festa lá onde, sei o que, um barulho. Mas quase que eu vou também. Não, e desespero, cara. Só que assim, ele conseguiu reverter um negócio tão pro lado dele. Cara, aquela foi muito boa. Que aquela entrevista dele algemado. Algemado, mano. Eu tô sabendo porque eu tô sendo. Tô sabendo, mas... Parece que ele tá com cara de sono mesmo, né? Aí, acordaram o cara, porra. Não, ele tava tomando uma lá. Eu fiquei de folga e vazei, foi um livramento também, porque senão ia todo mundo ali já. Aí, tipo assim, o engraçado que eu lembro o Wilton preocupado, falando, não, agora acabou a carreira do Cristiano. Ele ficou melhor. Rapaz, o Cristiano, eu acho que ele tinha um show no Paraná. Deu fantástico, do outro dia vendendo ingresso. Falei, rapaz, eu quero caçar o jeito de preço também. Mas nessa ia virar exemplo. Não, você tá louco, cara. Ia virar exemplo, ia ficar lá um tempinho. Cara, é sempre assim. Mas aquela época nossa, assim, se tem muita nostalgia, porque eu acho que nunca mais vai ter uma geração daquela ali de todo mundo da mesma faixa etária. Se encontrar sempre, né? Se encontrar, todo mundo jovem, todo mundo ali na flor da idade mesmo, né? Todo mundo passando pela mesma coisa, assim. Todo mundo aqui tem um ex-empresário que tem aquela história. Levou um pedaço da vida embora, né? Então, quando era solteiro, as mulheres meio que passavam pelos mesmos caminhos. As mulheres eram o mesmo caminho. Tinha isso também, o mesmo caminho? Não, era a nossa bolha, né? Igual tenho certeza que lá também deve acontecer a mesma coisa. A gente tinha a nossa turma, cara, só que a farra era sadia demais na época, e naquela época não tinha Instagram de fofoca. Não existia tal da fila, não tinha tal da depressão. A gente era novo, não tinha problema da ressaca. Não usava droga. Bebida mesmo. Era só bebida. Bomba, não usava também. Também não. Tava começando, né, tinha um cara que chamava Marcão. Os nossos heróis começaram assim, né? Os nossos heróis da época. Não tinha monjaro. Não existia monjaro. Nosso herói embaixador, ele começou assim, né? De repente ele apareceu com o shape do tamanho de uma porta. Como é que foi isso aí? Passa pra aí o próximo já nasceu o Lucas Luca. Já tava... Passa a receita. Era mais espontâneo mesmo as coisas. Parecia que a galera vivia sem medo, né? Do que era o os tempo outros da inocência, era o começo da rede social. Então, assim, era. Cara, foi muito bom. A gente tá tendo. A hora que chega no camarim e vem. Contra um amigo daquela época e vem as histórias. Cara, nós estamos vivendo um sonho, assim, de verdade mesmo, cara. Tá, apesar das desavenças, tá sendo muito bom. Já tem desavença entre vocês três ou não? Assim, falando sério. Desde o primeiro dia, né? Primeiro dia, né? Desde o primeiro dia. Por qual motivo, assim? Cara, a gente não chegou caindo primeiro os caras aí ficam brigando, os dois ficam brigando pelo melhor quarto de hotel, né, irmão? Não, eu já falei com ele isso mil vezes. Cara, porque a gente... Não, deixa eu contar essa história aí. Deixa eu contar essa história. Cara, a gente tava indo pro show no Espírito Santo, que foi o nosso segundo show, foi em São Gabriel da Palha. Esse aqui dentro do helicóptero com nós, que não sei o que, aí daqui a pouco ele no fone, ele, não tô acreditando, cara, aí, ó.
pega o melhor quarto pra você, também é sua equipe, que não sei o quê, parará. E começou a falar, falei, o que esse Thiago tá falando, velho? Eu nem sabia de quarto, aí a Pamela foi lá, óbvio, minha assessora vai na frente, foi lá e escolheu o quarto. Eu vi o vídeo da Pamela, falei, que quarto que é esse? Ele já filmou por causa do quarto. Pro Dioguinho, filma meu quarto aí. Aí ele só. Eu falei, não, pera aí, o que é isso aqui? Vou ter que tirar no 2-1 aqui, né? Aí fizemos uma reunião, tal, alguma das pautas, qual que era a pauta? Sobre o quarto, né, Israel? Sentou e falou assim, cara, tem que ver também, porque a sua equipe, óbvio que a sua equipe vai puxar a sardinha pra você, que não sei o quê. Falei, Thiago, vamos fazer o seguinte... Foi da gente tirar, tem que ser na sorte. Thiago, vamos fazer o seguinte, Israel, você faz questão? Eu falei, não, se tiver um quartinho de boa, eu falei, vamos fazer, o melhor quarto sempre vai ser pro prefeito. O melhor quarto vai ser pro autoridade. Bota pra ele, porque se ele tá ciumado. Você vê, gente, você vê que muitas coisas não mudaram. As coisas ainda estão... Não, mas, cara, quando a gente fala de desavença, assim, são essas bobeiras, assim, que a gente leva na piada, né, cara? Sim. Não, tem hora que é matar um ou outro, né? Igual tem hora, sábado agora eu queria matar ele, né? Tá bom, mas passa por cima, leva as coisas de boa, depois resolve, né? Ô, Gabriel. O que é que ele fez sábado? Sábado eu vou ter que contar essa também. Ué, tem que contar, não, espera aí, não. A equipe esperar eu, né? Ele foi de ônibus e falou assim, vou voltar de ônibus que eu vou dormir, que eu tenho um compromisso lá amanhã cedo. Falou, tá. Falou pro Giovanni pra aguardar, esperar ele. Até 1h30 da manhã. Aí acabar o show aqui do Gustavo, eu vou direto pro hotel e vou entrar no ônibus e vou embora. Falei, tá. Falei, esse Thiago, ele tá arrumando alguma coisa. Certeza, eu sou menino, sou malandro. Não, ele tentou arrumar carona com o ônibus, comigo, eu tava no carro. Escutou que nós não veio com carro, né? Tá querendo alguma coisa. Agora eu vou falar pra vocês. Calma aí que eu vou contar a história, você vai falar. Aí eu falei assim, eu acho que foi pros meninos que estavam lá. Eu falei assim, cara, ele não vai no ônibus. Ele mandou o ônibus esperar, a equipe tá lá esperando ele lá no hotel. Ele não vai no ônibus. Eu falei, como assim? Eu falei, ele não vai. Quer ver que ele não vai? Dito e feito, eu fui dormir no dia seguinte, tô olhando os stories, Thiago dentro do jato do bebê. Eu falei, pra acabar, os funcionários esperando ele, todo mundo esperando o cara pra pegar ônibus 5 horas da manhã. Mas eu avisei. E todo mundo pegou o ônibus, perdeu o ônibus pra os funcionários. Ele lá, no jato do bebê, sem avisar. Cara, porque isso como foi isso aí, vocês têm que entender que o prefeito ele tá aí, entendeu? Nós dá o desconto, porque ele é o mais velho. É o mais velho. O velho, você sabe que o velho vai ficando sistemático. Um dia desse que eu fui participar de um DVD, né? Aí tinha um horário certinho, eu ia ficar ali mais ou menos no começo. Aí quando eu pensar que não, eu vejo o Thiago subindo. Eu falei pros caras, não tem lógica, não era minha vez, colocaram o Thiago. Cheguei primeiro. Aí os caras chegou e falaram assim, bicho, mas não dá, olha a cara dele. Ele tá com a cara mal encarada. Eu falei, pô, é a cara dele mesmo, velho. Agora eu tô. Aí quer dizer que eu vou pagar a conta da cara dele. Se vocês perguntassem pra mim, eu ia falar, essa é a cara dele. Então ele é o mais mal-humorado. Mas esse dia não serviu de base, foi o dia de um tal do Monjaro. Eu meti o Monjaro e acabou com o meu dia. Aí cheguei lá com aquela cara. Ele chegou assim, ó, cara, ele tá cobrando a tal da carne moída, já tem 4 shows, vamos arrumar essa carne moída pra ele. Cara, o tal do Monjaro, ele destrói o caba mesmo, fica... Ele tá, cadê a carne moída? Eu falei que sabia de carne moída, irmão. Dá um desânimo, cara, né? Mas vocês têm que entender que a vida do prefeito é assim mesmo. Nós pode estar aqui, daqui a pouco nós pode estar todo mundo lá em Angra, igual nós foi lá esses dias, aquele trem, helicóptero, jato. Buscando as melhores oportunidades. Né? Como diz o Galeguinho nas encomendas, ali eu tô trabalhando, meu amigo, ali é trabalho. Ô, Thiago, você sempre foi um cara desenrolado, assim, de ter umas oportunidades, uma vibe Ronaldinho Gaúcho, assim, meio aleatório em todos os lugares. A vida inteira eu sempre fui, até eu falo com a minha esposa, assim, nossa vida é uma aventura, né? A gente estamos num lugar, de repente, só que eu falo que é a lei da atração. Eu chego num lugar e falo, rapaz, vai aparecer alguém com jato aqui pra levar a gente embora. Você pode ficar tranquilo. E aparece, rapaz, mas um barco pra nós andar agora também não era ruim, não. O barco aparece. Sexta-feira em Angra, ele chegou em mim depois do show e falou assim: você trouxe seu passaporte? Eu falei, pra quê, irmão? Oxe, não, porque tá vendo que a gente vai pra Miami. Eu falei, tá ficando louco, eu tenho um filho em Goiânia, você tá ficando doido da cabeça. Cara, minha vida é um rolê aleatório, cara. E eu tô trazendo uns meninos pra esses rolês aleatórios agora. Mas eles estão acostumando aos poucos, porque não é brincadeira, não. Que eu vou é porque eu ainda não tenho filho, né? Eu tenho que tô aproveitando essa última fase aí da vida sem criança, pra poder dar um rolê, né? E levar meus amigos pra nós tirar uma onda junto de helicóptero. Eu ia perguntar qual que é o signo de vocês. Você é geminiano, né? Super complexo ao mesmo tempo, dinâmico. Eu sei porque eu tenho um geminiano ao meu lado. Qual que é o seu signo, Gabriel? Eu acho Também. que... Também geminiano? Sério? 12 de junho.
E você passa uma vibe mais calma, mais organizada, assim, mais deve ser o negócio da lua, né? A lua deve ser de outro lado. A lua deve ser de outro lado. Israel. Touro. Ai, touro. Touro é o quê? Sei lá, eu não Pé no acredito chão. muito nisso, não. O Israel falou que não acredita. Eu não acreditava. Não, eu acredito assim, que deve ter uma coincidência em algum momento do ano que as pessoas nascem. Agora aquele negócio assim de hoje você tem que usar tal roupa. Não, isso aí é o horóscopo, né? Mas eu acho que eu não acreditava, mas quando eu peguei pra ver assim, personalidade, tem muita característica que bate. Igual mesmo, quando ele tava falando. O touro é o quê? Touro é Israel Novaes. O touro gosta de dormir, gosta de comer bem. É pé no chão, não gosta muito de mudanças que ele bruscas, só mexe assim. no celular depois do meio-dia. Não é assim. Eu acordo mais cedo, mas se você tiver 1 bilhão pra dar pra ele, na parte da manhã você não vai conseguir encontrar ele. Eu gosto de me conectar com o mundo primeiro. Esse cara acorda, ele acorda assim, ó. Já entrando no estado. Eu não, meu amigo. Porque você recebe uma notícia lá da China que caiu não sei o que tem nada a ver com você, acaba com o seu dia. Eu prefiro me preparar primeiro. Fazer minha oração. Aí, primeiro jeito que você acorda, a notícia é o que vai ditar já o te seu influencia. Dia. Sim. Pois é, e às vezes eu tenho uma notícia boa pra te dar, você não responde. Mas é notícia você acha que vai chegar só notícia ruim de manhã? Pô, pode chegar vou te dar pegar outro número e colocar só pra notícia boa. Se for notícia boa, você pode me acordar. Notícia de 7 horas da manhã pras 14. Não, mas notícia é ruim. Não, porque a notícia. Não, porque eu faço a minha oração e eu coloco na minha cabeça assim: a oração aqui, minha conexão com Deus já é uma coisa boa. Isso aqui já é bom. Aí se vir qualquer coisa ruim, eu já conversei com Deus. Agora, antes de conversar com Deus, o inimigo manda mensagem pra mim. Esses caras que um dia desse ligou pra Laura pra chegar em mim. Eu falei, o que é? Pra assinar um documento. Eu falei, esses caras tá de brincadeira. Pô. Acharam até seu telefone. Tem que mudar o telefone da Laura também. Eu já arrumei, fiquei um tempo sem assessor pra ninguém chegar em mim, porque não tinha jeito. Uai, quando eu trabalhava, quando tava na Udemy, uma vez o cara pulou o muro da minha casa, meu amigo, pra me dar uma notícia do escritório. Eu falei, cara, que viagem é essa, cara? Você pulou o muro da minha casa pra conversar comigo? Não, porque você não abriu a porta. Eu tô doido mesmo. Ninguém acha. Eu quero saber qual que é o hobby de vocês. É uma coisa que acho que a galera deve ficar se perguntando, né? Que hobby que vocês têm hoje em dia? Quando tem tempo é jogar futebol. Eu gosto de jogar futebol e tá com os amigos de vez em quando, mas a vida é mais tranquila, eles são mais acelerados. O Thiago é mais aceleradão, né? Thiago, o hobby dele é isso que ele falou. O hobby é andar de jato. Se ele andar, se não for também, ele volta no ônibus, é isso aí. É isso aí, cara. A gente tem que saber ir e vir, né? Viver do simples e viver no luxo, sabe? Eu vivo nessa corda bamba, assim, né? Eterna, assim, desse... Uma hora ele tá dentro do jato, outra hora ele tá no Tatiaia, na esquina do Tatiaia, tá dentro de um ônibus, já tive dentro de um ônibus, voltando pra casa, no 6 horas da tarde, meia-noite eu tava indo no jato pra Miami. E aí a volta também de jeito. Vim de um jato, entrei pra dentro de um 11, fui fazer um show. Meu hobby é viver, cara. Eu fico imaginando como que é a sua mala, né? Quando você sai de casa, já é preparado pra várias situações. Não, tem mala no pronta. Show. Boa, no show. entrar nesse assunto. Não, então vamos falar a verdade. Que no show esse rapaz é que ele chega de camisa cavada. Essa camisa aqui quem deu pra ele foi eu. Aí chegava lá e falava assim, na boa, senão... Vocês não tem nenhuma camisa xadrez sobrando, né? Na hora. Aí ele quer a melhor, ele olha assim e fala assim, eu quero essa aqui. Pô, essa aqui é que eu vou usar. Aí ele falou, ninguém tem uma regatinha? O prefeito tá precisando de uma regatinha. Não, de 4 shows aí, eu acho que 3, ele usou a camisa dos outros. Aí no último ele levou uma dele. Cara, mas é o universo. Eu chego, gente, vou levar ninguém. É porque assim, nós viajamos, nós 3... Aí um fica contando, não vou levar esse secador de cabelo não, que o Israel vai levar. Aí eu cheguei lá, não vou levar esse spray não, porque o Thiago vai levar. Cadê o spray daí? Eu já aprendi, eu arrumo no hotel mesmo, não levo nada agora, que é bom que você não pega nada meu. Ele acertou meu quarto agora, meu amigo. Ele vai lá pra terminar de arrumar no show agora, eu falei, não, rapaz, não, roubaram meu spray. Alguém levou meu spray embora no último show. E sem o spray, os caras da Rocha não funcionam. E eu já falei, não, perdi. Eu falei, Pano, o Gava trouxe o spray? Ele falou, não. Eu falei, não, agora vocês já não trouxe spray. Tá nós 3 sem spray. Eu vou ter que ir lá no Gustavo buscar o spray. Alguma coisa, esse final de semana foi o carregador. Ele me arruma um carregador. Bicho, não tem um jogo. Ele pegou comigo também, ainda reclamou porque o carregador tinha uma luzinha. Ele falou, passei a noite todinha acordado por causa da luz. Ele, bicho, tá ficando velho mesmo, hein, Thiago? Botou o carregador, velho. Não, aí eu vou arrumar o cabelo dele. Aí ele pegou no meu olho. Falei, bicho, tá difícil, cara. O negócio, aí, esse final de semana agora, nós ia... Uberlândia, eles não, vou no carro, vou de carro. Falei, cara, eu vou no 11, que eu vou na pecuária. Eu vou pra pecuária, né, com a minha mulher.
Falei, vou dar uma passadinha na pecuária, né? Umas meia-noite, vem embora. 5h30 da manhã, eu voltando dessa pecuária, velho. Falei, rapaz, eu tenho mais 1 horinha pra dormir aqui, até o 11 chegou. O 11 chegou, cara, eu tava tonto ainda. Nossa. Saí, larguei os trem tudo pra trás. Eu cheguei lá, a sorte que o Zé tinha um spray. Israel, qual que é o seu hobby que você não falou? Olha, eu também gosto. Eu gosto de jogar futebol, mas mais beneficente, porque eu não sou muito bom. Tênis, aprendendo. É mais isso mesmo. E andar de bicicleta, assim, tranquilo, mas a minha esposa, mais essas coisas. E não mexer no celular, né? Se eu pudesse, eu não mexia em celular, não. Se eu pudesse, eu não mexia mais, não. O tempo passa mais devagar sem mexer no telefone, né? Então, legal, boa dica. Sou muito intenso e sensível ao mesmo tempo, então é difícil. Vocês passaram por altos e baixos na carreira de vocês, né? Vamos dizer, no sucesso do Arrocha, depois, querendo ou não, deu uma queda na carreira, né, dos três. Como que foi esse momento do final do Arrocha pra cabeça como artista também? Pra onde eu vou seguir? Pra se reinventar. A pressão de escritório com planilha, com não sei o quê. Nossa Como é que senhora. foi essa época? E foi tudo ao mesmo tempo, eu acho, pros três, né? Veio outro movimento, né? Nosso movimento, ele durou uns 4, 5 anos, né? Naquela época as coisas duravam, né? E quando veio ali 2016, 2017, que a gente falou, pô, velho, agora... Né, falo pra mim, pô, o que eu vou fazer agora, né? E que esse tipo de coisa, essa fase combinou com saída de escritório. Cara, eu tive todos os três teve aqui a mesma situação, briga com o empresário boicotando e dívida. Porque assim, o sucesso, tava até falando com o Israel, o cara vai acordar uns 4, 5 anos depois do estouro, né? É porque você tá no meio, eu digo que você tá no meio do redemoinho. Nós Então tava você falando não vê, isso não. ontem. Você não vê. Você não preocupa com dinheiro, por quê? Você tem tudo que o dinheiro pode comprar, as pessoas te dão. Amigo, o cara demora 4, 5 anos pra ele acordar um belo dia e falar assim, cara, meu sucesso tá passando ou já passou, eu tô sem dinheiro, eu tô com uma dívida gigante, e agora? Acho que isso aconteceu com todo mundo. Então, não foi só com nós, não. Sim. Aconteceu com todo mundo. Com todos os artistas. Eu consegui segurar mais um pouquinho, consegui dar reinventada ali naquele do projeto, do forró. Mas na saída eu saí, acho que 2017, por aí. Aí gravei um Luau também, que teve o Jorge Mateus com marketing. Então deu uma repaginada pro sertanejo, o povo ficou meio, cadê sua essência, não sei o quê. Mas falou bem. Comigo mesmo foi a pandemia, cara. A pandemia, porque a pandemia, ela acostumado a fazer show, ela sabe? Fudeu nós. Ali acaba com a cabeça, com aquela... Porque a gente vive da nossa história, a gente vive do momento presente, mas a gente vive muito também, o artista sempre vive muito do futuro. Por exemplo, se você chegar pra nós e falar assim, vou colocar uma música sua aqui de trás, pô, a gente não vai querer ouvir muito. A gente quer ouvir, eu quero mostrar pro outro, uma música nova que a gente vai lançar. E depois que você lançou, você já enjoa, você já quer a próxima. Então imagina a pandemia que chegou e travou isso tudo e falou assim, ninguém sabe o que vai ser do futuro, mesmo que você grave alguma música, você lançar não vai ter sentido, porque o povo não vai ouvir, você não vai ter o feedback do povo no show. Porque eu até falei pra eles, se tivesse uma nave da Xuxa pra tirar nós de casa, levar pra cima do palco, e de cima do palco levar pra casa, nenhum artista reclamava de nada. Só que existe muita coisa nesse meio do caminho aí, e principalmente, né, no off, no administrativo, porque as pessoas pensam assim, por que você largou de soltar música boa? O cara acha que o problema é só a música. Não existe uma questão administrativa por trás, existe quem tá articulando, existe os boicotes. Por que você não tá nas festas mais? É porque o povo não quer você? Não, às vezes o povo quer você. Mas chegou uns caras por trás lá e falou assim, ó, nessa festa aí, os caras, os artistas, nessa festa aí, se tocar falando de tal... Eu não levo o meu artista. Eu não levo o meu artista, então eu não quero o cara. Então, assim, todo mundo aqui sofreu isso. Gustavo sofreu isso. Muita gente sofreu isso aí. E eu acho que hoje existe um boicote digital também. Eu acredito que hoje tem isso. Né? E que as pessoas falam, pô, velho, vocês nunca mais estouraram a música. Cara, como estourar a música lá? É diferente lá atrás. Hoje o povo tinha que cantar, né? Hoje é briga por um número, né? Hoje você tem que... É uma coisa o cara chegar... Esse dia chegou um amigo meu e me falou. Ele falou, pô, Brava, vai, cara, cadê o sucesso, as coisas? Você tinha que estar com uma música em primeiro lugar. Eu virei pra ele e falei, pô, você mora numa casa bonita. Pô, você não tem um avião, você tinha que ter um avião. Por que você não tem uma Ferrari?
Pô, porque é porque eu não tenho dinheiro, cara. O dinheiro, a conta é muito alta hoje. Pra você botar uma música lá em cima, é muito grande. Até você fazer tocar, você consegue fazer tocar. Mas aí você sabe o que vai ser depois disso aí? E existe a competição desleal também dessas mafiazinhas de robô. É competição desleal. A música às vezes é boa. Ela tá começando a crescer. Mas ela nunca vai chegar lá em cima porque tem um monte lá em cima que é comprada. Então, não tem jeito. Isso aí vocês sabem. Tem muitos artistas. Isso aí não é segredo, né? Não é notícia nova, não é nada. Tem muitos artistas hoje que vivem isso aí, né? Os caras pagam um preço pra estar lá, mas aí o pós, e aí? Se não tá na massa, se não tá no povo, cara, infelizmente não tem venda de show, né? Você tem números, mas você não tem pessoas tem muitos escutando, que não convertem, é verdade. Tem muitos converte, que não consegue virar o show. Sim. Aí o cara bate top 1 do Brasil, mas não vende 3, 4 datas no mês de 30, de 25 mil reais. Entendeu? Porque é foda, né? Você pega aí, o cara vai lá, é tão difícil o cara acertar uma música, cara. Hoje, cara, quantas músicas você acha que deve lançado por dia no Spotify ali, cara? É muita coisa. Acho que é coisa de 20 mil músicas por dia. E o cara conseguir botar uma música na boca do povo hoje, bicho, é difícil demais. Você tá doido. Nossa senhora. A gente tem que tirar o chapéu pro Danilo Davi. Eles bateram na música 8 meses doido. Pra música bater. Aquilo ali é loucura. Aquilo é difícil demais acontecer. Muito. Mas dá pra ver, mas dá pra ver um trabalho boa, quando você vê quando um trabalho ele tá sendo feito. Né? Dá pra você ver. Porque não adianta, tipo, o negócio tá tocando lá e o povo não saber cantar no show. Porque eu passo muito isso, acho que o Gabriel deve passar, o Thiago, de você às vezes, por exemplo, antigamente a gente pegava as músicas mais tocadas e a gente usava isso pra colocar, pra atualizar no show. Eu comecei a fazer isso há um tempo atrás, tipo uns 4 anos atrás. Eu chegava e falava, essa música explodiu, todo mundo falando dela. Quando eu chegava no show, o povo não cantava. Nada. Falei, cara, esse negócio aqui tá errado. Então assim, dá pra ver quando a música ela é trabalhada, porque ela tem que vir primeiro do povo. Não tem como ela vir primeiro da internet. Vai pra internet porque o povo ouviu, pô. Entendeu? Então assim, essa música aí do que é Apaga, né? É isso. Essa música aí você vê que é uma música boa. Porque você ouve e gosta, ela tá na e rua, veio do povo, o povo quis, voltou pra hein? internet e é sucesso. E 8 meses. Olha só, maturação de música. Não é aquele migué de estar lá em cima, não. Ela foi sendo construída. O povo foi ela não acordou em top 1, né? Ela teve uma graduação, né? Ali eu te contar. E eu tenho outra também da Cara da Serenata também. Cara da Serenata. Boa demais. Então isso aí é legal, cara. Isso aí eu acredito que seja começo, pode ser o começo de uma renovação daqui, entendeu? De mostrar assim, muito legal. Isso aí não é só comprado, entendeu? Tá voltando mais pro programa. O povo tá voltando mais pro show. Mas acho que a galera também tá de zóio aberto também nisso aí. Todo mundo muito ligado. Porque o dinheiro também ele vai. A galera gastou muita grana. Tem muita gente que queimou dinheiro aí e o dinheiro não voltou, porque não converte. Ele falou de tudo. Não converte. Nossa, muito legal. Meninos, assim, uma honra pra gente ter vocês aqui. O projeto que vocês pensaram e estão vivendo tá dando muito certo. Eu mesma vejo no TikTok os cortes que tiveram ali da gravação do DVD explodidos, a galera indo junto, com muita saudade. Eu acho que rodando o Brasil vocês vão sentir cada vez mais que o povo tá precisando relembrar da fase boa que eles viveram. E não só quem viveu isso, como eu, por exemplo, na adolescência, né? Infelizmente eu era adolescente, não era maior de idade pra viver de uma maneira mais ativa. Tem isso também, tá? Desculpa te interromper, mas agora tem gente falando também. Tem gente falando isso aí também, sabia? Por isso que vai pegar a nova geração. Tem gente que fala assim, eu era menor, tinha 12 anos, agora eu vou ter oportunidade de ir no show de vocês. Então tem isso também. É legal. Já pega aí como referência, tá? Que o pessoal do TikTok fala. A sorte da minha mãe é que nessa época, na época do Vila Mix, que tinha terça-feira do Vila Mix, eu só tinha 15 anos de idade, não podia ir. Inclusive, então, se tivesse um Vila Mix hoje em dia, como antigamente, vocês topariam fazer um show? Na hora. Você tá louco, aquilo ali. E explodir com vocês. O Israel começando ali, abrindo, que foi uma parada que ele criou foda também na época, né? O povo esperava ele mesmo, na abertura. Eu era obrigado, né, irmão? Me jogavam no começo da fogueira, mas você soube fazer uma limonada dessa. Foi isso mesmo? Porque ele falou no podcast sobre esse movimento de ele começar a abrir. Aquilo ali marcou demais. Aquilo ali que marcou. É o começo da aventura, era ele. Carro pancadão. Era aquilo ali marcou uma geração, aquilo ali, né? Aquilo ali marcou. Se tivesse um Vila Mix hoje, nós
Daquele jeito. Daquele jeito. Mas Daquele nós modelo. falamos ontem sobre Começando isso, 4 né? horas da tarde. O Abadá tinha que ser um negócio. Se tivesse um trem daquele jeito ali, era bom demais. Ah, mas daqui a pouco vem um carnaval, a gente vai ter vocês carnaval, né? Agora São João, né? São João, vai trazer aí essa vibe. Então, assim, foi, na minha opinião, genial. Eu acho que unir forças, os três juntos, unir histórias, cada um com o seu jeito, cada um com a sua essência no palco também, é um diferencial. A gente que trabalha com sertanejo, muitas vezes a gente se cansa de ver sempre as mesmas propostas o tempo todo. E quando vocês se propõem desse jeito, de trazer algo novo, de estar vestido como a gente lembrava de vocês no começo da carreira, é incrível. Parabéns, a gente tá muito feliz de ter vocês aqui. E além de trazer um pouco sobre o projeto, trazer um pouco sobre a visão de vocês de mercado, que os caras são inteligentes, vocês viram, né, gente? Os caras, cada um tem uma opinião muito só legal. Tem a cara de bobo. Dão respostas bem completas. Eu espero que tenha agregado para todo mundo que tá assistindo. Vamos ter muita história aí dos caras do Arrocha em 2025, nos próximos anos, eu espero. Então, a gente gostaria de agradecer vocês por estarem Obrigado aqui. a vocês. Obrigado pelo espaço aí. Vocês foram os primeiros que acreditou no nosso projeto. Né? Isso aí a gente nunca vai esquecer. Meu sertanejo. É isso, viu, cara? é isso. De verdade, de Vamos verdade. juntos. Vocês, assim, vocês têm uma essência muito boa, que é... Vocês fazem porque gosta, né? Todo mundo precisa do dinheiro, mas vocês fazem porque gosta. Tipo assim, não sei se a galera tá sabendo do outro lado, mas o que vocês estão falando são porque vocês participaram desse momento. Eu lembro de vídeo de vocês lá no comecinho, pelo menos falando da minha carreira, daqueles movimentos. Então, quando a gente falou lá tanto da primeira foto, quando era o Thierry, quanto da nossa gravação, você se dispôs a estar junto com a gente. E isso aí você pode ter certeza que a chave do camarim pra vocês aí a gente valoriza muito, né? Tá aberta, Tem sempre. lá uma carne Fala moída entre pra a vocês gente. comer lá no camarim, uma Coca-Cola. Vamos fazer o seguinte, quando vocês forem no show, nós vamos dar o melhor quarto pra vocês. Aê! Não vai dar briga. Pra eles eu libero. Viu como a Pra gente tá fazer chique? aquela cobertura massa, pô, vai ser uma honra. Obrigado mesmo. Valeu. De verdade, ver vocês aqui. Quando eu nem pensava em trabalhar com sertanejo, chega a arrepiar, é uma honra mesmo. E, cara, espero que vocês tenham gostado. Não desiste do sonho de vocês, porque tá emocionado. Fico muito feliz mesmo de tudo que a gente tá fazendo aqui também. Nosso projeto tá dando certo, as pessoas estão abraçando. Desculpa, mas é verdade mesmo. Ver vocês aqui, de coração, fico feliz. E pode contar sempre com a gente, meu sertanejo. Bora. Tem Baço Podcast aí. Tamo Bora junto. pra E vamos pra cima. Beijo, gente. Valeu, gente. Tchau, obrigado. Valeu. Valeu. Aê! Quando é que vai no Rolou, ar? né? Quando é que vai no ar? Semana que vem. Terça-feira. Já